Sejam todos muito bem-vindos. Estamos aqui para conversar com a Eduarda Rafaela, como ela se denomina, aluna do Raio Digital, né, que é advogada na empresa Paraibana de Comunicação e aprovada na PGE São Paulo. E é uma grande satisfação estar aqui com você nesse Experiências Compartilhadas para a gente escutar um pouco sobre a sua trajetória, sobre a sua caminhada. Como eu chamo carinhosamente, a gente chama de Rafa, uma pessoa muito especial, mas também é conhecida por Duda e uma pessoa que é muito altruísta. Ela, enquanto caminha, sempre procurou ajudar os outros, dividir um pouco da sua trajetória, com certeza vai ajudar muito também você a crescer. Rafa, ela começava a estudar e sempre uma das coisas que me cativava muito na sua caminhada era justamente sobre essa possibilidade de, enquanto ela estudava, ela também ajudava os outros, né? Ela também tinha as suas dúvidas, ela de como conciliar concursos, como fazer com que a gente consiga estudar para um concurso, mas caramba, eu devo sair de reta final ou não? Eu devo sair me enchendo de materiais ou não? Então, eu acho que ela tem muito a crescer na sua história também, para que você consiga, de alguma maneira, né, a partir da história dela, fazer com que você encontre forças, né? E enquanto a gente estava nessa caminhada final, a gente pôde fazer uns treinos também de prova oral junto, e eu percebi isso, né? O querer dela, né? Esse querer, né? Com toda humildade, né? Com toda determinação, mas uma pessoa que sabia o que tinha que fazer e sabia também que ela não iria pirar, né? Enquanto, consequentemente, ela não alcançasse seus objetivos, ela iria conciliando, equilibrando ou não, né? É o que a gente vai escutar agora. Vou só colocar aqui no chat também para fixar aqui o comentário. Rafa, minha amiga, deixa eu lhe mandar uma mensagem. Deixa eu ver se eu consigo solicitar aqui, ou se você já solicitou, se não, vê se aparece para você, minha amiga. Ou então eu vou abrir e vou fechar novamente a live. Olha aí. Olá, Boa noite, minha amiga. Como é que você tá? boa noite, Felipe. Primeiro eu queria agradecer pelo espaço, pelo Oh, meu convite. amigo. Estou bem, estou muito feliz com essa aprovação e compartilhar aí o que eu puder. Já queria agradecer pelas palavras, né? Você fala tão bem sobre mim. Ô, minha amiga, olha, que minha vontade é dar um abraço agora, como a gente diz, né? Desse jeito muito nordestino, a gente um Um cheiro, porque assim, fico muito cheiro, feliz, né? Em sim, ver a sua caminhada e saber justamente sobre isso, como você é uma pessoa muito altruísta. Enquanto você caminha, você ajudou muita gente. E, sim, poxa, estou muito curioso também, assim, para descobrir aquela Rafa, né? Quando ela começou, de maneira muito inocente, mas também muito genuína, uma pessoa que queria fazer uma mudança de vida. Eu queria escutar um pouco mais assim sobre como é que deu esse start, assim, quero dar para concurso, né? Como é que foi essa mudança na sua vida? eu trabalhava em um curso de pós-graduação. Tinha nada Uhum. a ver assim com direito, né? Na verdade, eu trabalhava com vendas nesse curso, assim. Só que aí, assim, né, a gente que já tem uma formação, já tem um estudo, né, tá numa área assim que não é a jurídica, a gente fica sente falta, né? E Uhum. aí, na época, saiu o edital para PGM João Pessoa, 2018. 18. E aí minha mãe diz: "Ah, se inscreve e faz, né, para você ver como é, porque aí depois você estuda, né, se gostar, se quiser isso mesmo". E eu, nossa, procuradoria, né, era uma coisa que não me passava assim pela cabeça quando se falava de concurso, né? Eu pensava logo em magistratura e tal. E aí fiz a prova assim, altíssimo nível, altíssimo nível. Eu falei: "Meu Deus, será que isso um dia vai dar certo?". Mas aí eu não estudei nessa época, deixei para lá. Quando estava para sair o edital da PGE Uhum. Paraíba, aí foi aquele zum, 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 né? Não se Uhum. falava de outra coisa. Sim. E eu lembro que eu fui pesquisar, né, sobre a carreira, achei uns vídeos do professor Birajara na época, que Uhum. ele falava muito, né, que ele é daqui, Paraibano falava da muito sua sobre, região. sim, paraibano. E aí eu peguei um post-it e escrevi assim, PGE, e embaixo eu escrevi meu alvo. E colei na parede e comecei a estudar com o que eu tinha, né? Com o livro que eu tinha, já ainda da época da OAB, enfim, não era o ideal, mas eu comecei. E Uhum. aí, um ano depois, foi que eu coloquei, fui criar aqui o perfil, né? E aí, eu, Uhum. gente, que nome eu coloco, né? Porque foi no auge da pandemia, né? Todo mundo mostrava o que estava Sim. fazendo em casa, Uhum. né?
Uhum. artesanato, leitura, tudo, todo mundo compartilhava. E eu não queria compartilhar no meu perfil pessoal, né, que eu estava Uhum. estudando, não queria, né? E aí eu falei, eu vou abrir um perfil de concurso, mas que nome eu coloco? Aí coloquei o que estava no post-it, né? PG é meu alvo. E aí, na época, eu comecei compartilhando, Felipe, e muita gente critica, né, as redes sociais e tudo, mas foi aqui que eu descobri que eu estava estudando tudo errado. Que Vixe. eu estava não estava fazendo questões, eu não lia lei seca, eu não tinha uma rotina, assim, um cronograma, sabe? Eu queria esgotar um livro para começar outro, então falei, meu Deus, está tudo errado, assim. E não que eu me arrependa, né? Porque o estudo ele não se perde, assim. Eu precisava Uhum. realmente, já fazia muitos anos que eu tinha me formado, Tu se então eu precisava formasse mesmo. quando, Rafa? Me diz Eu me aí. formei em 2008, 2008. Vê. Então tu passasse, vamos dizer assim, de 2008 até 2017 sem estudar para concurso, né? Que foi quando tu começasse. Eu sem tô. estudar para concurso. Eu estudei em Caramba. 2014 para a OAB, Sim. né? E aí atuei em algumas causas, trabalhei em alguns escritórios e tudo, mas não era a mesma coisa, sabe? Aham. Eu não sei, eu queria passar no concurso. Depois que eu coloquei na cabeça que queria passar no E aí? concurso e decidi que era PGE, aí tudo que eu podia fazer, eu fiz. Mas assim, demorou para eu engrenar no estudo, assim, com Uhum. constância, sabe? Com um cronograma definido, horários definidos, porque tem toda uma Uhum. dinâmica de vida, né? Você tem família, Sim. você tem suas atividades, né? Enfim, hobbies e tudo, e aí você tem que deixar um pouco isso de lado, organizar, né? Ali a sua rotina. Uhum. Mas, assim, no primeiro momento eu achei que não ia ser capaz, assim, porque eu me deparei com muita gente mais nova, né? Eu tenho 38 anos, então a maioria dos meus amigos, colegas, tem 25, 24, 25 anos, né? Recém-saídos da faculdade e tudo. Eu falei, meu Deus, não tem ninguém mais velho estudando, que é isso. Mas, enfim, aí em Bem, 2021, depois da então prova, tu começa depois da prova da PGE Paraíba, tu inicia assim, tu se considera ou foi ali depois da PGM João Pessoa? Dá pra eu entender assim. não, eu comecei mesmo a estudar em 2020. Tudo errado, mas comecei em 2020, na Aham. pandemia mesmo. Beleza. E aí, Entendi. mas aí depois da primeira prova da PG Paraíba foi que eu falei, ih, rapaz, isso aqui é mais aprofundado, eu É tenho que sério. me dedicar mais, né? Foi quando eu conheci o raio-x, eu acho que foi antes da Uhum. prova da PGE Goiás, em 2021. Ô, minha amiga, veja que coisa Foi. maravilhosa. Aí É, Aí pronto, aí começou a dar um norte, assim, sabe? Porque o raio-x não é puxando o saco da galera, mas é verdade. Até a Dani já falou, né, que faz um cotejo, assim, de todos os pontos do edital, Felipe. Porque por mais que um curso ele tenha muita boa vontade, não dá para você esgotar tudo numa reta final de 45 dias, em 90, não dá. Mas o raio-x ele faz questão de dizer, olha, isso aqui é importante, ou então isso aqui não é tão importante, mas estude, mas leia o artigo tal, mas sabe? E às vezes que eu não segui, né, na prova da AGU, eu não segui esse conselho. Eu deixei para lá, por exemplo, o direito eleitoral e caíram 5 questões. E direito empresarial, que eu li Portela, de capa a capa quase, foram 3. foi. Então, assim, né, Mas, me prejudiquei, mas foi uma escolha minha. Eu falei para todo mundo, não vou estudar eleitoral, mas é isso, né? Bola pô, para minha amiga. frente. E aquele ano de 2023 foi um ano que eu fiquei no quase em muitas provas, Felipe, em muitas provas. Naquele ano foi desesperador, assim, porque eu não sabia mais o que fazer, sabe? Vamos lá, Eu já veja. tinha feito Eu quero tudo. até tirar uma dúvida com você. Então, vamos lá. Você começa de pós PGE Paraíba, que, para quem não está nesse contexto, começou depois, foi um concurso muito aguardado, porque estava um ano de pandemia, estava tudo represado, e do nada saiu uma prova, tanto que as notas de corte foram altíssimas na PGE Sim, Paraíba. Então, você começa em 2020, inclusive, um pouco assustada, para falar que mundo é esse? Estava todo mundo represado, caiu no concurso. Foi um dos concursos mais difíceis em termos de concorrência, né? Então, sim. quando você começa a fazer esse tipo de estudo, se depara com poxa, peraí, vou ter que organizar um pouco a minha rotina. Você para um pouco de viajar ou você continua viajando depois de 2020 para fazer prova? Ou seja, você para aquele tempo de eu vou tirar um período sabático só estudando ou você não? Continua fazendo provas de reta final em reta final, vamos dizer assim. Eu ainda fui, eu fiz a PGE Paraíba, fiz a PGE Alagoas, fiz Goiás, porque eu já tinha comprado a Uhum. passagem.
e fui para o Ceará porque era perto. Então Foi a minha desculpa. foi Não, para vou todas porque as é PGEs. perto. É. PGMs, cadê? Naquele ano, 2021, eu fiz, né, na sequência, mas aí eu Uhum, parei. Eu não fiz Rondônia, não fiz Amazonas, eu dei uma pausa até a uhum, PGDF. Foi quando eu sim. até te mandei uma mensagem: eu estudo para PGDF, eu estudo para a AGU. Aí você me respondeu muito certeiro: estude, porque você não tem que estudar para uma prova só, você tem que, né, ter ali uma construção, porque quando você estiver num nível bom nas matérias, aí você vai começar a ver o resultado, né? Você estuda assim no pós-edital, uma coisa mais específica para a prova e tudo, foi o que eu fiz para a PGE São Paulo, né? Mas aquela base, o formando a base, né? Ele tem que estar formado, sabe? Ele tem que estar ali revisado, atualizado, né? Ele tem que estar construído para você começar a brigar, né? Porque 5, 6, 7 mil pessoas se inscrevem no concurso, Felipe, para, sei lá, 200 irem para a discursiva. Então, não é que os outros não sabiam nada, né? É que, enfim, tem vários critérios ali, né, de você avaliar, que não é só conhecimento, né? Tem um pouco de sorte, tem um pouco do seu preparo ali naquele dia, como é que você está no dia, né? Tem uma conjunção de fatores, assim, que leva... Então, às vezes, as pessoas até me perguntam, qual foi o diferencial aí da PG São Paulo? Gente, eu não sei, né? Eu não sei, assim, porque eu fiz outras provas em que eu achava que eu fosse passar com certeza. A prova da AGU para mim era minha e vou passar com certeza, e não passei, né? E foi um baque, assim, foi um baque, mas foi um baque que me fez parar, assim, umas Uhum, semanas para pensar no que é que eu estava fazendo, né? E aí foi quando saiu já os boatos da PG São Paulo, que ia ter uhum, muitas vagas também e que ia ser muito bom, aquela coisa toda. E aí eu acreditei e fui começar a estudar antes do edital sair, né? Talvez um ponto bom tenha sido esse, né? Em 2023, ali em julho, eu comecei com a mentoria de lei seca e daí quando saiu o material do raio-x, eu preciso desse material. E, e aí eu me dediquei só para esse concurso, né? uhum. Tanto que ano passado eu fiz Mossoró, porque era perto também, eu tenho essa desculpa, né? Perto eu não vou gastar muito, eu vou. Mas eu não fui para Goiás, eu não fiz a PG Paraná, eu não fiz muitos concursos bons assim, né? De CNU, os tribunais todos que Uhum. saíram, porque eu acreditei. Eu falei, não, eu vou passar nesse aqui. Até umas amigas Uhum. falaram, é um estudo que não se aproveita, porque Uhum. é muito específico. Eu falei, gente, eu não quero aproveitar, não, eu quero é passar nesse daqui, entendeu? Só quero esse. Mas Ô, que Rafa, bom que deu e veja, certo. me diga uma coisa, assim, a sua preparação, né, ela foi específica para a PGE São Paulo, você mesmo disse. Agora, quando foi que você então virou a chavezinha e você começou a sentir que você estava preparado, por exemplo, para passar em primeira fase? Ou seja, quando foi que você, enfim, sentiu, portanto, poxa, como você disse, tem um certo fator que muda ali aquela questão de eu estou indo fazer uma prova, mas algumas coisas às vezes fazem com que a gente não passe. Eu estava mais preparado na AGU, como você disse assim, né? Mas o que é que fez com que você sentisse e falasse, bom, agora eu estou preparada, né? E isso, ou seja, fez com que você não mudasse tanto o seu planejamento, ou a cada prova que você fazia, você mudava um pouco assim, até o seu planejamento. Eu imagino que você passou por todas as fases do estudo. E eu vejo muito em você, e todo mundo enxerga, uma grande autenticidade. Uma pessoa que experimentou um pouco de tudo e foi trilhando o seu próprio caminho. Por isso que ele é tão bonito, né? Por isso que, assim, torna você uma pessoa muito especial nesse aspecto de ajuda aos outros. Felipe, então, antes assim, a minha preparação para as três provas, né, a AGU, a PGF e a PFN, foi a minha virada de chave, assim, porque foi uma loucura em termos de horas de dedicação, em preparação de leitura de lei seca. Eu fui fazer aquela prova com todos os informativos em dia e revisados e grifados. E assim, já tinha feito cadernos no Word com resumo de doutrina, de princípios, fichas assim, Ah, os manuscrita, tudo, flashcardzinhos. tudo que eu podia fazer, eu fiz para aquelas provas, assim. Então, quando eu não passei por poucos pontos, eu falei, não, mas vai dar certo. Eu fiquei triste, né, porque era o que eu queria, Uhum, assim. O PGE meu alvo ficou de lado, virou a AGU meu alvo ali. E mas aí eu sabia que iam ter outras provas, né, e tudo, mas eu não mudei o meu uhum, estudo depois daquelas provas, eu mantive, né? É tanto uhum, que quando veio a PGE São Paulo, eu
tentei manter aquele ritmo que eu estava mantendo, só que foi ficando difícil porque ali eu passava muitas horas estudando, Uhum. entendeu? Até uns amigos diziam, Rafa, será que não é isso que está te prejudicando? Porque a gente não vê tu ir tomar um sorvete, a gente não vê tu, sabe, e descansar, cara, vai ver um filme, sabe, vai dormir. Tinha umas amigas que diziam, Rafa, você precisa dormir. Quando você começar a dormir, aí você passa. E foi isso, sabe? Aquele segundo semestre de 2023 me fez repensar muita coisa. E aí eu fui pensar mesmo em fazer uma atividade física, em dormir melhor, Nossa. em cumprir aquele meu cronograma. Parei, deixa para amanhã, sabe? Uhum. Eu parei assim ah, não, deixa eu ir mais um pouquinho. Tinha dias, Felipe, de eu acordar às 5 horas da manhã e vim, né? Eu postava e tudo, ia para o Discord, ficava com os amigos. Eu só Ficava no parava para Discord almoçar, também. eu parava para almoçar e depois voltava, ia tomar banho, e parava assim, pausas muito estratégicas, até 11 horas da noite. Da minha mãe bater aqui na porta do quarto e dizer, minha filha, vá dormir, sabe? Não, não é isso que vai lhe fazer passar. Você precisa de tempo para maturar, mas a gente vive numa geração, Felipe, muito acelerada, né? Uhum. A gente quer tudo para ontem, assim. Quando eu abro caixinha de perguntas, a maioria das perguntas mas como é que eu acelero a leitura? Como é que você faz de resumo? Atalhos. Em quanto tempo? Quero Atalhos, agora, sabe? amanhã, quero pra ontem. Atalhos. Para ontem, assim, as pessoas querem muito rápido e o próprio cérebro demora, né, assim, a processar as coisas. É tanto que uma amiga até falou, quando a gente já estava estudando para a prova oral, ela disse, amiga, a gente lembra de coisas que a gente nem sabe quando foi que estudou isso. Porque a gente aprendeu, sabe? Está em algum Uhum. lugar ali do cérebro, e é isso, assim, eu acho que demanda tempo, leva tempo para você chegar, assim, num ponto de dizer, não, aquela pessoa vai passar na prova. Tem amigas que eu digo assim, cara, tu só não passou porque não encontrou ainda a prova certa, sabe? Porque Já tudo tá que fazendo tem para por fazer já está merecer, né? feito, sim. Já trilhou tudo, assim, já fez tudo. Então, é só tá faltando a prova te encontrar, né? Porque é isso. Então, Mas veja, assim, não, o por meu favor, estudo para a AGU foi perfeito, assim, eu o só tive que determinante maturar também. aquilo. E aí, só que pro outro lado, você também tirou conclusões valiosas. Foi um estresse tão grande a partir de um ponto que não era sustentável. Ou seja, você não aguenta Sim, um PGE São Paulo que durou, e aí, para freezer aqui, quase um ano e meio, vamos foi, dizer assim, o concurso todo, por causa foi. de uma discursiva muito demorada para ser corrigida, por causa de um resultado. Então, assim, você aprendeu a sofrer também durante essa PGE São Paulo. Você ficou Sim. calejado, tô aprovada, mas caramba, e o resultado sai quando? Será que eu vou mesmo? E várias provas saindo também. Como foi você lidar com, enfim, provas saindo e a PGE São Paulo em aberta, que é justamente essa conciliação de concursos também, né? Então, eu sofri muito, né, Felipe? Porque a gente tá vendo, esgotou, assim, né, as PGEs nesse momento, né? Não tem nenhum edital aberto, que é assim, desde 2021 é a primeira vez que eu estou vivendo isso. Cadê É as verdade. PGEs, né? Não, não, nunca teve um vácuo, assim, de tanto tempo, né, sem um edital novo. E aí foi uma escolha difícil, viu? Foi eu e Deus, assim, e Deus e agora, né? O que é que eu faço? E aí eu confiei, sabe? Porque eu também sempre pedi assim, quando eu passasse no objetivo, eu quero passar em tudo. Eu não quero ficar colecionando aprovações, não. Eu quero passar e ser aprovada, né? Tá lá na lista e nessa da PG São Paulo especificamente, assim, para mim não importava a colocação, sabe? Uhum. Eu queria estar aprovada nessa prova, era meu alvo, assim. E aí eu abri mão, porque Goiás, né, veio, depois a gente viu que a prova teve 28 questões de lei local. Então eu não ia parar de estudar para São Paulo, ainda mais sem datas, porque não tinha um cronograma, Uhum. né? Então eu escolhi não ir para Goiás primeiramente. Para o Paraná eu ainda pensei, ainda falei com as amigas, Uhum. eu vou e tudo, mas aí depois eu fui aprovada na discursiva, né? E eu falei, não vou não, não vou não, eu vou focar totalmente na prova oral, porque teria pouco tempo, né? E de novo, sem cronograma, eu falei, gente, eu não vou arriscar não, eu preciso revisar muita coisa, né? Muito, um mundo, assim, de 11 disciplinas, então eu prefiro não arriscar, eu vou ficar quietinha aqui em São Paulo mesmo e vai dar certo. E graças a Deus deu.
Eu senti muito isso, né? Assim, na preparação toda prova oral mesmo, né? Assim, você tinha uma sinceridade de saber que havia tantas matérias para estudar e tantos assuntos que você não tinha como saber de tudo. Mas eu notava uma humildade intelectual de alguém que estava ali disposto a dar o máximo. E Sim. isso, né, é aquele sentimento de falar, eu estou aqui por completa, eu estou aqui inteiramente. Eu estou prestando atenção em tudo que você está falando, examinador. E eu estou aqui com esse conhecimento que eu tenho. E aí você vinha, né? Falando assim, da forma mais bela, concatenando os argumentos, tirando coisas, como você disse, que não sabe de onde, né? Mas tinha lá o argumento. Isso também queria conversar contigo. Qual foi a fase que tu achou mais difícil na tua toda a preparação? Claro, o resultado tá aí PGE São Paulo, mas foi aquela Rafa 2020, 21 ali que, poxa, nunca colheu nada e tava com vários métodos diferentes de estudar, não sabia por onde. Ou foi essa agora, 2023, que teve que, enfim, fazer um grande esforço, sofreu na AGU e teve que ver que 2024 prometia algo para ela, que desembocou aí em 2025. O que é que você sente? Qual foi a fase mais difícil, assim, para você? Houve alguma reprovação mais dolorida que você sentia, né, que ia chegar e não chegou? Felipe, eu acho que mais difícil é quando você já acha que fez tudo e o resultado não vem. Você fica, cara, o que é que eu tenho que fazer mais? Para vários amigos eu cheguei a perguntar isso, sabe? Assim, ao longo da caminhada, né, eu fiz muitos amigos também. E amigos que já são procuradores, e, enfim, aprovadíssimos em primeiros lugares e tudo. Mas eles têm bastante carinho, assim, para dizer, Rafa, você precisa fazer isso, você precisa ler mais a lei seca, ou você Uhum. precisa, aí sei lá, né? Enfim. E depois que eu fiz tudo isso, o resultado continuou sem vir. Falei, gente, eu já estou fazendo tudo, né? O que é que está faltando, assim? E aí eu acho que o mais difícil foi isso, foi entre a prova da AGU e a aprovação, que nem foi na Uhum. PG São Paulo, a primeira foi na Câmara de São Paulo, né? Que foi até uma prova da FGV. Até aquele resultado sair, eu vi que eu tinha passado, foram 6 meses, assim, de muita angústia, sabe? De muita Uhum. angústia, assim, porque, né, eu já tinha feito um esforço que para mim era descomunal, assim, tirar leite de pedra, né? E, e aí, mas quando o resultado veio, eu falei, eu sabia que eu estava certa, né? Eu sabia que eu estava fazendo a coisa certa, mas demorou bastante, assim. Não sei se porque eu não fiz muitas provas, né, também nesse Uhum. período, mas, enfim. E depois também da objetiva, né, eu falei, e agora, né? Como é que faz discursiva? Como é que faz isso aqui, né? Como é que é esse mundo novo para mim? Essa vontade de desistir, ela bateu em algum momento ou em vários momentos, de verdade. De É, desistir. de falar, não, já que você colocava algo como insustentável, o concurso já é difícil. Eu tô aqui, tem muita gente nova fazendo isso. Teve uma hora que deu vontade de jogar tudo por alto e ir, Teve. né? Foi depois mesmo da prova da AGU. Eu falo que foi assim, eu não entrei em depressão porque, enfim, não sei, mas eu fiquei muito triste. Eu fui fazer a PGM São Paulo e a PGE Uhum. de Roraima, porque eu já tinha comprado passagem, então eu fui, assim. Mas eu fui, sabe, totalmente triste, assim, minhas amigas me viam super para baixo, assim, dizendo, não, Rafa, mas vai dar certo, nesse vai dar certo, eu ouvi 500 mil Ai, vezes meu ao longo desses Deus. 5 anos. Todo mundo acreditava que ia dar certo. Vai dar certo, vai dar certo. E ali foi um momento muito, muito difícil mesmo. O que me tirou, assim, da vala Uhum. foi realmente os boatos da PG São Paulo, sabe? Uhum. Porque prometia, né? Ia ser um grande concurso e já estava sendo esperado há muito tempo, né? Com um grande número de vagas, e aí ele veio com toda essa dinâmica das cotas, né? De bastante vagas para cotas e até uma pontuação diferenciada ali, né? De 30% e da ampla de 50%. E aí eu acreditei muito nisso e deu certo, mas foi muito difícil continuar, sabe? Depois de tanta reprovação assim, foi muito, muito, muito difícil. Porque, veja, o concurseiro vai ficando com o coração machucado, né? De alguma maneira calejado. Você deixa de comemorar um pouco seus avanços, porque você sabe que vai vir uma derrota, né? Então você tá Sim. ali e jurando que vai ter alguma coisa errada, que você não tá acreditando que tá dando certo. E, poxa, eu acho que eu quero destacar e queria que você comentasse um pouco sobre isso, porque você acabou fazendo uma grande exposição do seu estudar e você fez amizades sinceras, como você mesmo disse durante essa caminhada. O quanto isso foi importante para tu? Por exemplo, Gabriel, né? Enfim, você sabe, Gabriel Melo, grande amigo também, assim como você, né?
também teve a oportunidade de nos ajudar, né, como professor e também como professor. Gabriel é um grande amigo e querido. Ele disse, olha, o compromisso de estar nas redes sociais ou com amigos ou no grupo da Hannah, por exemplo, é fazer com que de alguma maneira eu crescesse. Eu me sentia motivado porque eu tinha responsabilidade. E o que a gente vê geralmente é que as pessoas elas se escondem no anonimato porque elas têm medo da pressão, ou melhor, elas não suportam a pressão. E como ele disse, eu acho que eu não suportaria a pressão que você fez, eu, Felipe. Porque você tem a pressão sua e tem a pressão dos demais. E você, de fato, fez amizades que te ajudaram nisso, ou como é que você lidou também justamente com essa responsabilidade de estou aqui colocando a cara, mas não estou conseguindo demonstrar que eu estou tendo resultados que, sei lá, ou as pessoas idealizam, ou eu estou idealizando os mesmos resultados que não vieram, né? E aí? E aí que é muito difícil, né, Felipe? Porque às vezes eu já saía da prova sabendo que não passei. E assim, nos meses, nos anos, nos dias anteriores, eu estava aqui postando 5 horas da manhã eu aqui, 23 horas eu aqui, 6 horas líquidas, 7 horas líquidas, super cansada, com olheira e tudo, e o resultado não estava vindo. E a cobrança era muita. Tinha gente que perguntava, ah, mas quantos pontos você fez? Eu falava, gente, eu não falo de nota, eu só falo se eu passei, se eu não passei, eu não passei. E aquilo para mim doía muito, né? Porque eu vi um esforço, tipo assim, para nada. Porque provou, você passa ou você não passa. Não tem um mais ou menos. Ah, eu mais ou menos, não. Você passou? Não, então, né? Tanto faz se você não passou por um ponto, quanto por 15 pontos, sei lá. E aquilo me doía muito, assim, mas eu não deixava de compartilhar, Felipe, a realidade. Inclusive, eu dizia a muitos amigos que eu nunca ia fazer uma live de aprovados, porque os cursos, eles só chamam os primeiros lugares. Né? Olha só. Eles só chamam assim para vender o material do curso, para dizer que olha aqui, os nossos primeiros lugares foram aprovados e eu falava, gente, eu nunca vou passar em primeiro lugar, não, então eu não vou fazer live. Eu gosto da Mas, realidade nua e crua, que é o que você está trazendo exato, aqui, né? Ou seja, de verdade, exato. gente de verdade, como é que faz, né? Sim, exatamente. Eu falei, gente, e muitas lives eu assisti e tudo, mas eu não me via ali representada, sabe, Felipe? Eram pessoas que assim, não, eu já tenho tantas aprovações. Eu falei, cara, como assim? Eu não sou essa pessoa. Será que um dia, né, eu vou conseguir passar se eu não sou como essa pessoa, né? E consegue sim, sabe? Inclusive a lista, né, tem 237 pessoas aprovadas, né, Uhum. na PG São Paulo. O resultado é preliminar, mas é esse. E são 237 pessoas que estudaram totalmente diferentes umas das outras, com métodos diferentes, vencendo dificuldades, pessoas, sabe, PCD, com TDAH, com autismo, com tudo, sabe? E são pessoas que venceram todas essas fases, sabe? É muito Ah, emocionante mesmo ver ah. que o concurso nele ele promove nesse essa, nossa, é muito interessante, é muito legal. Nossa, É amiga. muito E assim, muda a vida mesmo das pessoas, né? E pessoas diferentes, com histórias diferentes, com limitações tu vai financeiras. chorar com sua bexiga quando tu tomar posse. E depois, tá? E depois, tá? Assim, vai ser do Sim, nada. Vou até te adiantar, isso vai ser sim, do nada. Vai ser assim, do nada mesmo, assim, como alguém que tá aí, do nada você começa a chorar, porque você vai lembrar disso e vai lembrar depois, vai falar, caramba, né? Assim, é, como eu fui quase beirar o fundo do poço e tô aqui, né? sim, Que graça maravilhosa é essa? E sua mãe aí, olha, acho que ela vai se orgulhar muito de ter nossa, apoiado total, você. total, Felipe, total, assim, sabe? É muito gratificante, sabe? No fim das contas, todo mundo, ah, essa é uma prova. Cara, não é, sabe? É mudar a vida das pessoas, sabe? Muda histórias. Nossa, eu conversando com alguns outros aprovados, né? Meu Deus, assim, sabe? Todo mundo faz planos, né? Não é só um trabalho, não é Hum, só uma prova, né? É muito mais, muito além disso. Então, quando alguém vinha me perguntar, né, sobre nota, sobre tudo, sobre, ah, passou ou não passou, eu nunca deixei de compartilhar, Felipe, também por isso, sabe? pra mostrar a Eu acho que realidade. por ser um pouquinho mais velha também, eu sabia que já ia ser difícil, eu já tinha essa noção de que não ia ser tão Maturidade. rápido, pois é, eu acho que isso não me deixou com vergonha de expor quando eu não passava, quando eu reprovava meu, eu fazia meme com isso, né? Eu fazia brincadeira assim, tudo. Isso é uma mulher arretada, viu? Isso é uma mulher arretada. Pense, né? Porque não é É, para todo mundo, não. Essa maturidade, essa doçura, né? sim, De saber enxergar seu próprio caminho,
de não saber também se deslumbrar com tudo que é novo, nem, enfim, tudo que brilha e fazer você tirar você do caminho e voltar você para si sim, mesmo. E até abrindo assim um pouco o coração, claro, e acho que vai ser muito difícil pontuar isso em você, porque já que você encara tudo como maturidade, ou seja, como crescimento, tem alguns erros que eles não são erros, são aprendizados, né? Ou seja, você botou muito pé nessa 2023, 2024, você tirou um pouquinho dele e você foi dosando e vendo que dava para chegar lá. Mas assim, o que é que você aponta, e aí posso até falar para você, como as principais viradas de chave durante a sua caminhada? Ou se você consegue apontar como alguns erros que você até viu, assim, de, poxa, por exemplo, sei lá, você era uma pessoa que gostava de ler livro capa a capa, e aí você muda um pouco disso. Você já falou uma coisa um pouco contra fluxo. Poucas pessoas fazem resumos, como você mesmo disse. Não sei se você sustentou eles até o final e se eles foram úteis para você na prova oral. Mas isso que vai dando um pouco, não aquilo que Rafa, né, quer que todo mundo faça, mas que define Rafa como aquilo que deu certo para ela. E isso é interessante porque você tem uma responsabilidade social muito grande, minha amiga. Você diz que todo mundo vai comer capim, cuidado, vai faltar capim amanhã. é isso, mas assim, eu tive algumas viradas de chave, né? De novo, quando eu abri o PG Meu Alvo, foi que eu vi que eu não estava lendo, por exemplo, lei seca nem fazendo questões. Então, eu fui, comprei um vademecum e fui assinar uma plataforma de questões e Fazendo comecei a leitura fazer física mesmo, assim, né? leitura Nada de coisa de física no leitura digital, de vademecum. lei Não, seca. não no digital. Assim, tudo que eu posso fazer físico, Claro. Felipe, eu faço. De imprimir material assim, mapa, isso aqui é mapa mental. Memorização visual. Visual, sabe, de Massa. grifar, as tabelas da mentoria de lei seca. O do raio-x eu não imprimo porque está aqui no iPad, mas depois eu mostro para o povo. Mas as Assim, cores, ó, com cheio de cores cores, com diferentes. tabelas, sabe, com tudo que eu Massa. posso visualizar assim para mim. Então, assim, isso eu sempre tive desde a faculdade. Então, eu sabia que era algo meu. Então, eu precisava manter. Não em todas as matérias, né? Porque é infinito, assim. Uhum. Mas no que eu pude manter, eu mantive o material físico, isso para Sim. mim é importante. Mas assim, a leitura da lei seca deu um up na minha nota, assim, começou a aumentar muito. A leitura dos informativos, também Ficou até assinei o buscador. quando? Informativos atualizados até quando? Informativos até infinito, assim. Mas tu fosse até que ano? Vamos lá. Até para saber, tá atualizado hoje até quando? Vamos Hoje supor que a gente tá está começando aqui. atualizado de 2020 para cá. Tu tá em 2020 para cá atualizada. 2020 para Massa. cá, eu tenho eles resumidos e Sim. grifados. E aí, agora tem alguns julgados, assim, 2019, um ou outro, Tu né? chegasse aí. 2016, Uhum. que ainda se mantém, né, vigente. Mas não, peraí. Tu chegasse, por exemplo, do buscador até que ano no julgado? 2020, se considera que 2020, chegasse? Beleza, só para eu ter uma 2020, noção assim. 2020. No ano que eu comecei foi 2020, e aí eu continuei de 2020 até aqui. Fui Uhum. atualizando, né, os novos e Sim. revisando os mais antigos. Eu não desci mais, não. Aí tu Teve colegas imprimia que ou desceram, tu via, mas ou tu lia no buscador? Mas tu imprimia? Assim chegava a imprimir ou não? não, eu lia no buscador, Criava não imprimia, não. os Ali, cadernozinhos, fazia os favoritos, não. sim. Hoje eu falei disso até no grupo, que eu faço Foi? os cadernos por matéria, né? Massa. De constitucional. E agora com a IA, né, ele indica os julgados semelhantes. Uhum. E aí, quando a gente clica, aparece já outros julgados assim, semelhantes àquele que você está lendo, é muito legal, assim. Mas aí as viradas de chaves foi a lei seca, os informativos, e mais recente, Felipe, foi, eu acho que assim, uma operação tapa-buraco, sabe? Que eu fiz Hum. com alguns pontos de algumas matérias que eu estava errando sempre. Suas Porque quando você deficiências, vamos faz dizer assim, né? Ou minhas seja, suas matérias deficiências, que sim, estavam ali, sei lá, sociedade anônima, nunca vou estudar, né? Porque registros públicos nunca cai isso aí, mas também você sim. queria picar o erro, né? Mas o pior é que não era nem essas diferentonas, era coisa básica, assim, tipo, sei lá, atributos do ato administrativo. Ah, então foi pro núcleo duro, não foi pro núcleo mole, não. Entendeu? Do núcleo duro, assim, coisas Entendi. que sempre caem e que eu estava errando sempre e a nota não subia mesmo estudando tudo, e aí eu precisei revisitar, tipo, porque Nossa. a CESP gosta da doutrina tal, porque a FGV usa mais Carvalhinho, porque Uhum, a FCC usa mais o doutrinador tal. Então eu fui pegando essas lacunas, assim, esses gaps, né? uhum. E fui batendo, fazendo essa operação tapa-buraco em alguns pontos de algumas matérias. E aí eu vi a coisa melhorar muito, assim. Massa. Então, você, de alguma maneira, também
foi trocar. E uma pergunta. Você chegou a ir trocando frequentemente também as suas bibliografias, ou, por exemplo, feito o Gabriel? Não, ele usava todas as bibliografias, ele ia somando. De maneira, por exemplo, que a Lara também da AGU, ela falava, poxa, eu considero que muitas vezes a minha bibliografia era uma coxa de retalhos, que eu ia somando materiais que agregavam, né? Porque também a gente não pode abandonar completamente aquele primeiro material que a gente já tem, mas por outro lado a gente sabe que nem todo material, enfim, ele é perfeito em sua completude, e a gente sabe, sei lá, poxa, tem um professor que é muito bom nesse tópico, mas é só porque ele não é bom. E aí, naturalmente, né? Eu percebo muito isso com essa parte do processo judicial tributário mesmo, que eu falava, caramba, são meus amigos, os professores que, enfim, estão no mercado, mas eu não via uma vastidão nisso. Sim, Eu falei, bom, vou escrever um livro sobre esse tópico. Por quê? Porque todo mundo sim. fala em 30 páginas, 40 páginas, né? Então, assim, você começou a fazer isso também ou você não, né? Ficava sempre fiel ao primeiro e anotando tudo, 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 tudo. Não fui fiel a nenhum material, Felipe. Eu acho que eu já usei quase todos os materiais de Então, concurso. todo mundo, de alguma maneira, Todo somou na sua história. mundo. Todo mundo somou, assim, todo mundo. Usei PP, usei revisão PGE. E quando eu abro caixinha, o pessoal pergunta: revisão ou PP? Todos, os dois. Todos. Todos, assim, todos. Sabe? Usei a mentoria de lei seca, usei o raio-x, usei treinos subjetivas, usei tudo, assim, buscador. Agora, claro, né? E não tudo ao mesmo tempo, Claro, né? sim. Dependendo do meu momento ali, eu utilizei esse material, foi essencial para mim naquela fase, Isso é sabe? interessante, No porque isso pré-edital, é foi maturidade. ótimo. Isso é Pois maturidade. é. Porque não aderir também a tudo de toda maneira, e sim, nas minhas deficiências, né? Que, pô, tô bem nessa matéria, não vou, né? Não vou, essa aqui eu tô bem já, né? Eu tô acertando. Sim, Essa aqui, e aí você de alguma maneira vai, ou seja, você muda a forma de estudar de acordo com cada matéria e de acordo com cada concurso também, o que ele exige, né? Vamos é dizer assim. isso. É isso. Núcleo duro, para mim, sempre foi a minha maior dificuldade, assim, por incrível, né? Porque todo mundo tem facilidade com o núcleo duro, e aí Uhum, tem dificuldade com empresarial, com previdenciário. Eu, uhum, assim, eu errava mais questões do núcleo duro nas é, provas do uhum. que das matérias extras, assim. Porque, assim, financeiro, eu não tenho muita dificuldade com financeiro, o que é raro, né? A maioria E das é pessoas raro. tem muita dificuldade. Eu não tenho dificuldade com financeiro. Ambiental eu amo. E o pessoal, meu Deus, ambiental E, horrível, então, como é né? que é a área Você de distância da Restinga lá na Floresta Amazônica? Já decorou que já saiu. exato, né? Da borda da calha até o leito, pronto. Eu amo, então, Que mas massa. a pessoal detesta ambiental. Mas é isso, assim. Então, eu precisei entender, identificar, assim, peraí, o que é que eu estou errando mais, sabe? Fazer Uhum, revisitar, assim, tudo que eu já estudei, sim, tudo que eu estou errando, para ver como é que eu ia melhorar. entendi. E aí, isso eu fiz depois da prova da AGU. Massa. Depois E da prova da AGU. tu, então, com que tipo de constância tu olhava, sei lá, para o teu cronograma e passava a pensar em algumas modificações dele? E aí eu quero saber se é uma coisa interessante, ou seja, você era reativa a cada resultado, enfim, algum concurso, você mudava o que precisava ser mudado, ou você dava um prazo, por exemplo, a cada 3 meses eu revisito aquilo que eu pensei em fazer, né? Como é que era essa mudança, enfim, conforme os resultados, ou conforme, enfim, esse feeling, vamos dizer assim. Como eu fiz muitas provas em sequência, então toda prova era um momento para eu revisitar, né, o meu Entendi. cronograma, assim, já pensando na próxima. Por exemplo, Uhum. passou, sei lá, a PGDF, aí eu já fui estudar para a AGE Minas, de Santa Catarina e Minas, né, que era FGV, então era um estudo assim que, enfim, era a mesma coisa, mas todo mundo dizia que era diferente, mas era a mesma coisa. E aí, mas aí depois das provas eu geralmente parava e via o que é que eu estava errando, sabe o que é que eu precisava focar mais. Lei seca para mim nesses 5 anos sempre foi o pior, assim, porque é muita coisa, porque Uhum. demanda muitas horas de dedicação, né? É uma leitura maçante, é massivo, porque é muita coisa. Diferente de você ler um informativo. Eu amo ler informativo. Amo informa 45 páginas de informativo, assim, eu leio rindo, sabe? Eu amo, assim, as fofocas do Fofoca jurídica. STJ, a fofoca do STF, eu amo, mas a lei seca sempre foi muito difícil. Aí eu intercalava com questões, eu Uhum. li aquele trechinho, ia ler um trecho do PDF, sabe? Eu tentava amenizar, assim, mas a lei seca sempre foi o mais difícil. Porque senão Mas, dispersava demais, né? é, Dispersa muito também. sim, Que eu acho que é uma coisa que eu queria até te perguntar. Nessa fase que tu começa a refletir um pouco mais, e desculpa te interromper, mas conclui o raciocínio.
você começa a perceber que muitas vezes você começava às vezes 5 da manhã, como se você só parava de madrugada, vamos falar assim. Você começava a perceber que Rafa gastava muito tempo se esforçando para estudar e pouco tempo de fato estudando. Por exemplo, sei lá, eu percebi isso às vezes no final de semana, no estudo final de semana, do sábado e domingo, eu falei, caramba, eu tô mais me punindo de estar aqui, você vai ficar aqui, né? Do que necessariamente tendo um bom dia de estudo. E era justamente talvez nesse momento que eu não, tô precisando agora descansar, como você disse, dormir até acordar. Sim, mas aí o que é que eu fazia? Quando eu acordava de 5 horas da manhã, eu já ia ler Lei Seca, porque era um Entendi, o mais momento que difícil. eu estava, que para mim era mais difícil, então era um momento que eu estava com a mente, Mais assim, né, em disposto. tese, mais descansada. Aí eu começava pela Lei Seca, daí eu ia fazer questões. Aí quando eu já não aguentava mais, já era hora do almoço, assim, eu parava. Aí depois ia ler os informativos, que para mim era legal. E aí voltava e fazia mais questões. Então, assim, ao longo do dia eu fazia muitas coisas. Eu não ficava o dia Uhum. todo só fazendo uma coisa, né? Eu alternava, assim. E, e assim também, a leitura dos PDFs para mim era muito maçante, muito maçante. Aí foi quando eu conheci os RPPs do PP, né, que é mais resumido, assim. Então, Uhum. como eu já tinha estudado a exaustão, tudo Já aquilo, tinha uma eu precisava base, só, né? já tinha uma base, eu precisava só revisitar, assim, né, alguns pontos aí, o material resumido para mim foi melhor. Mas eu sentia que às vezes eu estava só fazendo, não, deixa eu fazer mais 10 questões, para quê, né? Eu já estava cansada, eu já não estava entendendo mais nada ali, absorvendo. Sim. Era como se assim, ah, não, porque eu tenho o dia todo livre, então eu tenho que estudar o dia todo. E não é Uhum. assim, né? Não, não É, precisava ser daquela forma, sabe? Mas eu fiz daquela forma e claro, e fiz. Hoje momentos de eu não aprendizado. faria, né? Hoje eu não faria, assim. Depois que eu reprovei, assim, em massa, em Sim. 2023, eu revisitei todo esse meu entendimento, assim, de dizer, cara, eu não preciso disso, sabe? E Tô aí definhando, também, né? Assim, desse é, jeito aqui eu vou definhar, né? sim. E aí também foi quando acabou o meu estágio da AGU e eu fui chamada para esse concurso que eu tô, né, da EPC. Uhum. Que aí me obrigou totalmente a rever meus horários, né? Porque eu comecei a trabalhar presencial É das isso que eu 8 tinha, da essas manhã. duas perguntas, que era você conciliava trabalho com estudos, ou seja, essa seria a ideia que eu quero saber, ou você só estudou, primeira pergunta, e até assim, só para fazer um complemento para ficar até mais claro, Rafa, quando você começa a utilizar materiais de revisão, feito você citou, enfim, do ponto a ponto, e feito também, eu indico, assim, tem um material do direto ao ponto de estratégia, que ele parte muito desse pressuposto, ele é um resumo, né? Isso você utilizou quando você já tinha, de certo modo, uma base, mas não para você, enfim, começar. Você foi uma pessoa, e essa é a pergunta aqui, estudou essencialmente por PDFs ou teve uma matéria ou outra que você foi lá, foi para um livro, digamos assim? Essas são as duas coisas que eu quero falar com você. Não, eu comecei estudando Uhum, por livros inteiros, assim, doutrina, uma doutrina para cada matéria, né? Depois da PGE Paraíba foi que eu comecei a conhecer os cursos, né? Saber da sim. existência do Revisão PGE, enfim, do PP e tudo mais. E aí foi quando eu tive acesso a PDFs, né? Eu falo até para a Natália que eu fui lá no direct dela, que era um desconto para eu comprar como presente de aniversário. E aí comprei para ter um material em PDF, mas até então eu só estudava por E livros. tu Mas chegasse eu já fui para o a PDF. manter, assim, alguns livros, desculpa te interromper, você chegasse a manter eles? Mantive, Entendi. mantive de constitucional, eu tenho doutrina, de tributário, Ricardo Alexandre, eu mantive assim os clássicos, eu fui mantendo, sabe? Uhum, Mas eu nunca tive doutrina de ambiental, nunca tive, entendi. teve algumas matérias que foi só lei seca e aí já fui para o PDF mesmo, sabe? E Então, essas questões. matérias do núcleo duro, digamos assim, tu chegasse a manter alguns livros, até porque, Mantive. assim, convenhamos, né? O que eu acho, né? Quando você tem um livro, uma doutrina, por exemplo, assim, que você acabou de ler, se você está atualizado nos informativos e não mudou a legislação, você nem precisa comprar um livro novo, né? Assim, você pode Sim, manter livros antigos, sim. que você falou do Ricardo Alexandre, porque, pô, se não mudou tanta coisa assim, né? Acho que dá, não sei se é uma coisa que você concorda, né? Concordo, né? Aquela parte de princípios, né? A parte mais fundamental assim da base da doutrina é, né? Não envelhece, O né? que muda é o informativo, geralmente, né? Que Sim, acresce, né? sim. Informativo e a legislação, né? Que a Constituição já foi, meu Deus, tanta da emenda. Ah, Mas, bom, ainda bem que passou antes da regulamentação da reforma, né? meu Deus, Felipe, eu fiquei tão desesperada esses dias. Eu falei, socorro, me ajuda, Senhor, 544. Eu quero ver qual é a mágica que o Senhor vai fazer nas suas aulas para ensinar Ai, esse meu povo, Deus. meu Deus, Deus abençoa. Vamos lá.
Me diga, minha filha, como é que você começou É, a trabalhar e estudar, ou você só estudava com professor Marcos Temporais, para entender? Eu sei que você, enfim, também pronto. trabalhava ajudando, né, nos cursinhos, isso eu sei do seu trabalho também, assim, como é na parte como professora mesmo, né? Mas assim, Sim. no que tange ao trabalho assim de concurso, ou se você trabalhava na pós, no que você falou, você saiu da pós lá, você não vou vender mais nada. Não vou vender mais nada nessa pós, vou só fiquei em casa, né? Assim, então eu tinha no começo eu só estudava, eu não trabalhava, Uhum, né? De 2022 foi que eu comecei no revisão, uhum, colaborando, uhum. né? E também no raio-x, né? Mas era home office, enfim, e foi quando eu comecei o estágio também de pós da Estágio. AGU, mas home office, então assim, eu separava meus momentos, né, de fazer as atividades e o resto era livre para estudar. Mas em 2024, em maio, eu já estava aprovada na objetiva, né, da PJ São Uhum. Paulo, quando eu fui chamada. Eu não achei que fosse chegar em mim, né, que eu passei em quinto lugar e só eram duas vagas, assim. Mas a lista rodou e chegou em mim e eu assumi. E aí, Felipe, Trabalhando foi em um antes e casa. depois. Foi um antes e depois, porque. Sentiu a depressão, achou que não ia conseguir. Poxa, agora quando eu chego na segunda fase, quando eu chego aqui, agora eu estou Exato, trabalhando como advogada na empresa Paraibana de exato. Comunicação. Exato. Aí umas amigas disseram, Rafa, você vai levar um tempo, né? Um tempo para se adaptar, né? Os Uhum, seus horários, a sua rotina, porque é presencial, eu tenho que me deslocar. Então leva um tempo, até as 4:30 da tarde eu estou lá, né? Então, assim, claro que tem a liberdade de ler um PDF, de levar livro e tudo uhum. mais, né? Nos momentos que eu não estou exatamente trabalhando para Mas mudou a rotina. estudar. Mas mudou total, porque eu tinha que a minha base aqui toda, né? Aqui no quarto, meus post-its, tudo. Então, eu perdi muito isso, eu precisei me adaptar. Então, eu comecei a entender quando as pessoas me perguntavam, mas eu trabalho, como é que eu faço? E eu não sabia como dizer, né? Uhum, Agora eu sei, assim. Aí foi quando eu passei mais ainda a me dedicar aos materiais resumidos, né? Os meus resumos, assim, foram ouro nesses últimos meses, assim. A legislação minha, meu vade-mecum já está todo mapeado, grifado, De que então é só ano? De rever que os ano ele é? grifos. Ele é de 2022. Vê. Tá vendo? Ou seja, essa tendência que todo mundo tem de sair comprando vademecums novos, não troca a É, panela velha por panela nova de jeito nenhum, né? não troco, eu só comprei o 2024 para ir fazer a Segunda discursiva, né? fase, sim. É, Uhum. segunda fase, A mas o meu panela do velha que faz comida coração, boa, né, Rafa? Diz aí. Cuscuz bom desse. o meu do coração é um Ridel de 2022, assim. E Mas aí pronto, foi difícil, sabe, manter essa rotina, entender a nova rotina do trabalho, né, e conciliar com o estudo. Aí eu chegava em casa, chego, né, em casa Uhum, cansada já, e aí, enfim, não consegui mais acordar tão cedo para estudar uhum. antes de ir, né, que tem gente que faz isso e depois que eu comecei a trabalhar presencial não consegui. O meu estudo, quando não é lá, é em casa, depois do trabalho, né? E aí, é para a PG São Paulo, a discursiva e a oral, eu estudei à noite. É tanto que eu marcava com pessoas que eu fiz as arguições, né? Uhum. Eu dizia, eu só posso à noite. Só É, posso à noite, eu né? quero Ou no escutar fim de isso. semana. Eu quero escutar isso de você, porque eu lembro que assim, eu mandava uns áudios, conversava contigo, mas eu vi depois que foi até uma revisão mesmo, você depois de um concurso, não lembro qual foi, você sendo entrevistada. E ali, quando eu vi você diante, enfim, de um ao vivo, eu vi você um pouco tímida. E eu falei assim, caramba, né? Como é que vai ser a prova oral de Rafa? Você sempre achou que a prova oral seria muito difícil. O que é que você fez desse estudo, enfim, de discursiva da prova oral especificamente, que é, de certo modo, onde todo mundo teme, né? Ah, não quero fazer, quero fazer PGM, que não tem prova oral. Não quero mais, né? Vamos pular essa fase, né? Vamos já prova todo mundo. Eu sempre fui muito tímida. Sempre fui muito tímida, muito retraída, muito calada, né? Eu sou assim, que chego nos lugares eu não falo muito, o que é incrível, né? O pessoal acha que eu sou super uau. E não, mas Felipe, assim, na hora de falar mesmo, diante de pessoas, Uhum. né, e tudo mais, eu digo que eu fico com mais vergonha com quem eu conheço. Se eu for falar e responder o que é controle de constitucionalidade para amanhã, eu vou ficar com mais vergonha do que aqui, que tem, né, pessoas assistindo. Mas, assim, o trabalho sempre me deixou, assim, ter que me expor nesse mesmo trabalho, né? Atendendo aos Uhum. gestores, atendendo a coordenadora, indo fazer audiência trabalhista.
Então, em todo momento eu sou forçada, né, a estar em público, diante de autoridades, né, diante de pessoas assim para estar expondo num contexto jurídico, prestando uma assessoria, né, uma consultoria. Hum, Então já facilitou alguma coisa, mas também não é a mesma coisa, porque massa. na prova tem toda aquela sensação de que se eu não falar, é zero, eu estou eliminada. Se eu errar, menino, olha, tudo que eu fiz até agora não vai adiantar nada, né? Fica aquela sensação assim de muito nervosismo, assim. É tanto que na minha primeira arguição com a colega, ela perguntou sobre a DPF. Felipe, eu não sabia nem o que era uma DPF. Travei. Eu travei, eu não sabia. Eu falei, meu Deus, como é que vai ser, né? Que não vão perguntar o que é a DPF, vão perguntar coisas assim, de securitização de recebíveis, né? E eu não vou saber falar. Como é que vai ser? E aí eu falei para os meus amigos, então eu vou fazer o seguinte, eu vou parar de fazer arguição, eu vou revisitar Massa. os meus materiais. Né? Eu preciso ter conteúdo, porque assim, o meu problema não é ficar nervosa, é travar quando eu não sei. Quando eu Uhum. não sei a resposta, e dizem que os cursos de oratória, né, exatamente para quando você não sabe a resposta, né? Como é que você vai, então, excelência, né? E toda aquela dinâmica. Mas eu me senti mais segura revisando os conteúdos, e aí depois eu fiz umas arguições com os colegas, aí não Uhum. desmaiei, não fiquei muito nervosa nem nada, mas eu sempre falava, né, o que viesse assim na cabeça sobre o assunto, tentando tangenciar, mas no dia da prova eu estava muito nervosa. Muito, muito nervosa, assim, muito. É um dia que é, assim, incrível, sabe? É inesquecível para todo mundo, eu acho. Mas naquele dia, nossa, eu estava muito nervosa. Só que antes a gente se encontra com os colegas, né? Antes, né? Na salinha, que na PG São Paulo foi numa biblioteca. E a gente toma um suquinho, toma uma água e conversa, aquela coisa toda, aí vai acalmando um pouco. E na hora realmente você esquece assim de tudo, né? É só O você tempo passa e aquela voando. pergunta. É. Não, minha mão ficou gelada depois da arguição de processo civil, o examinador apertou a mão. Quando eu apertei a mão dele, foi que eu Ih. notei que a minha mão estava Ele falou o quê quando apresentou a mão? Só cumprimentou ou... só cumprimentou, disse muito obrigada, candidata, obrigada, excelência. Quando eu apertei a mão, estava aquele gelo, assim. Ixi, Maria. Mas, e de novo, né? É um momento que rola muita sorte também, porque Uhum. teve perguntas que eu tinha revisado no dia anterior. Eu falei para umas amigas, ai, se viu bem que podia perguntar sobre terras devolutas. Aí fui revisar terras Que devolutas e massa, caiu terras velho. devolutas. Mas teve perguntas que, assim, sabe, muito, muito complicadas, muito complexas de responder. E um ponto, né, que eu acertei lá do espelho do professor, para mim foi suficiente, assim, porque não podia zerar, né, Uhum. nenhuma questão. E, mas, assim, de todas as fases da PG São Paulo, a prova oral foi a mais difícil, assim, por toda a dinâmica de serem 11 matérias, porque Realmente. né, a maioria das provas, elas enxugam, né? Escolhem 3 matérias, 4 matérias e 11 matérias. Assim, para mim foi um negócio assim, sobre-humano, E humanística, muito doutora? A senhora difícil. acha que tem repercussão prática? Meu Deus, muito difícil, Felipe, porque assim, matérias que você já tem um conhecimento já é difícil, você imagine, Sim. tipo, empresarial público, sabe, É. direito de pessoal, previdenciário público, eu falei, senhor, e agora, né, como é que vai ser? Mas, e não tem o apoio do Vadimeco, né, porque a discursiva também foi muito Sim. difícil, mas a gente tem aquelas muletas, né, não, eu tô com a lei local, não, eu tô com o Vadimeco, eu tô, mas assim, totalmente exposto, né, ao examinador, não era assim, a um membro da banca, não, foi ele que fez a minha prova Fez a objetiva, me pergunta. corrigiu na discursiva e estava ali me arguindo, meu Deus. Foi assim, muito, muito, muito além, assim, sabe? E para mim, a primeira prova de procuradoria, né? Aham. Não é assim que Mas ter tem outros colegas treinado, que tu acha que ajudou, assim, nessas situações mais inusitadas, assim, no momento do descontrole? O treino ajudou muito, né? O treino com os colegas, o treino com você, o treino com o Ortiz. Ele também me falou, né, a questão de não Uhum. ser tão reativa.
de não ficar discutindo com o examinador, de fazer uma cara de, né, estou em paz. O treino ajuda muito, assim. Nossa, sem o treino, como é que eu ia agir, né, ali diante daquelas situações, assim? Tiveram situações de um professor, não, a diretriz é a pergunta, sabe, assim? Hum, E você ficar, assim, totalmente perdido. Direitos humanos, filosofia, sabe? Nossa, Felipe, assim, qualquer prova que eu fizer não vai ser tão difícil quanto essa. Não vai. não, Não não, vai é, ser é tão difícil quanto a realmente PG São Paulo. foi uma prova que ela marca, assim, né? Até as pessoas que estão na instituição, elas falam assim, é pela demora, né? Foi muito exaustiva, né? Ela demandou muito de você do ponto de vista emocional também. E por isso que é bom escutar um pouco assim sobre sua trajetória, porque tira um pouco essa romantização, né? Da pessoa aprovada que sempre foi inteligente, né? Caiu disso aí, você rompe um pouco isso, fala, não, peraí, né? Eu tô estudando para concurso, mas, gente, eu comecei agora, né? Depois de 2017, fui fazer uma prova, se inscreve aí, mas estava parada desde 2014, quando fiz o AB, e aí eu começo a estudar para concurso, né? De uma maneira que eu vou me conhecendo durante o percurso, vou fazendo Sim, amizades que foram me ajudando, e até queria saber, assim, você sempre usou o Discord para ajudar? A partir de que momento foi, assim, uma coisa que você, né, sempre se apoiou também, juntos com as pessoas que você, enfim, né, são seus amigos? tinha uma salinha de. Eu acho que era no Google Meet. Tinha uma salinha de concurseiros, assim, mas na época eu não conhecia as pessoas, né? Era aquela Uhum, salinha que você ligava e via que tinha pessoas estudando para te estimular a estudar também, né? uhum. Eu nem lembro qual era a salinha. Mas aí depois a gente fez uma panelinha, né? O nome do grupo é Panelinha. E a panelinha abriu o Discord. Até o Dogo falou: vamos abrir um Discord para a gente ficar lá, né? Uhum. Enfim, online e tudo mais. E aí, pronto, a gente começou a ter essa rotina, né? Tem muitas pessoas que acordam, estudam um pouco pela manhã, tem uma galera que só estuda à tarde, e a maioria estuda à noite, assim e tal. E a gente se encontrava e aí compartilhava: vai ter uma prova, Quantas eu estou estudando pessoas nesse assim. grupo? Esse grupo tem, acho que no auge, assim, quando tinha mais gente, porque muita gente já passou e já saiu, viu, do grupo. Eu acho que tinha umas 30 pessoas. E hoje para entrar é processo Ah, seletivo ou é hoje para panelinha mesmo? entrar, a gente precisa fazer uma avaliação, brincando. Mas, Mas, e aí pronto, aí depois foi enxugando, né? E depois eu fiz outro grupo que com legal. outras amigas. Hoje somos quatro, eu acho, nesse grupo menor. Mas eu sempre tive, sabe? Eu sempre tive amigos, assim, de pessoas estudando junto, caminhando junto, dando força. Não dizendo que vai dar tudo certo sempre, mas dizendo: Rafa, por que que tu não faz isso? Ah, puxando a orelha também, vai dormir, Uhum, uhum, mulher, né? Ai, larga de loucura, né? Deixa de uhum, exagero, não precisa disso tudo, para de se martirizar, né? Para de se culpar. E por muitos momentos eu me culpei, sabe, de estar fazendo coisas erradas. Ai, eu estou fazendo tudo errado. Ai, né? Isso não é para mim. Isso é para os mais jovens, né? Eu vou abrir um escritório. A última é, minha foi dizer que ia abrir um escritório. E deixar tudo isso para lá, porque isso era uma loucura. Mas eu não me vejo, sabe? Quando o uhum, pessoal faz aquele exercício, né? Como é que você se vê daqui a 5 anos? Eu nunca me vi com escritório, né? Eu nunca me vi fazendo algo que não fosse voltado para a advocacia pública, né? Recentemente eu passei no Enam. uhum. Fiz por fazer e passei. E todo mundo, tá flertando com a magistratura, né? Eu falei, não tô, Já virou eu não me esporte fazer vejo. provas. Eu não me vejo em outra carreira, sabe? Assim, eu posso até fazer a prova e tudo, mas eu não me vejo. Assim, eu nunca me senti vocacionada à advocacia Uhum, pública, não é isso, mas eu gosto de advogar, né? E a procuradoria, assim, ela traz, eu fazendo a propaganda, né, da carreira uhum, agora, ela traz tudo que eu acho de bom na advocacia, né? De uhum, ter aquele salário que não é milionário, mas também não é o mínimo existencial, de ter realmente aquele ambiente, né, de trabalho ali propício, né, claro, né, tem uhum, procuradorias e procuradorias, mas nessa que, né, eu tive a uhum. honra de Oh, que passar, lindo. é muito estruturada, né, tem todo um investimento ali, Muita né, gente, assim, para trabalhar aqui. Você vai ter muito colega bom e sim, competente que você vai trabalhar junto. Você vai ter sim, muito apoio na carreira, assim.
Então, você vai ser muito bem acolhida, não tenha dúvidas, assim, apesar da dimensão da PGS São Paulo, você nunca será uma estranha lá dentro, nem espere isso. Sim, né, tem muitos professores queridos, né, que são PG São Uhum. Paulo, né? A própria Ilana, o professor Felipe, né, o Lucas, o Uhum. professor, enfim, eu vou Você esquecer vai o nome estar dos muito bem professores acolhido, não todos. se preocupe, não. Acho que é Rodolfo, Francisco, Rodolfo, né? Então, tem sim, muita gente que Francisco tá na PGS Braga, São Paulo, o Henrique Isadora. também, então eles adoram. Então, assim, você vai ter muitos colegas assim, que vão lhe acolher da melhor forma possível, né? E até assim, até para perguntar também mais duas coisas que você anotado, Rafa, que por curiosidade, em algum momento dos seus estudos, você chegou a usar videoaula, que era uma pergunta, porque eu conversei com muitos alunos de prova oral. E eu me espantei com isso, porque tradicionalmente eu tinha aquele conhecimento que era alunos iniciantes estudam por videoaula, depois de um tempo você larga e você não pega porque isso perde muito tempo. E Sim, aí, durante, assim, os alunos da prova oral, eu digo, professor, como eu estou muito cansado, agora eu já estou vendo videoaula para assim, para revisar até. E isso me chocou um pouco, né? E eu percebi isso, uma certa tendência nas provas orais para me estudando. Mas você chegou a fazer, você era realmente a turma mais da leitura, enfim, livros, PDFs, ou na sua preparação? Ou em que momento você usou, digamos assim? tá, vamos lá. Ali nos autos de 2021, eu dividi a assinatura do GRAM Uhum. com Amiga, porque o GRAM tem isso de dividir em até Sim. 4 pessoas, né, a assinatura. E aí eu dividi com ela e assisti algumas aulas antes da PGDF. Uhum. Ali de urbanístico era uma matéria nova para mim, né? Como eu estudava para PGE, normalmente não tinha urbanístico, mas a Sim. PGDF cobrou. E ali eu amei, né? Eu já gostava de ambiental, e aí eu amei aquelas leis todas que todo mundo não, 67, não gosta, mas eu 66, Estatuto da Cidade, Estatuto da sim, Terra. Estatuto da Cidade, a REURB, parcelamento do solo, meu Deus. Mas eu assisti às aulas do GRAM, né, Uhum. para entender assim os exemplos, né, que os professores davam. Eu lembro até hoje, assim, foi muito bom para mim nessas disciplinas mais Que teóricas, você né, não tinha assistir aula em um vídeo. conhecimento, então, em tese, né? Sim, sim. Empresarial também cheguei a fazer um curso de videoaulas, Nossa. né, com a professora Renata Lima. E foi muito importante, assim, para conhecer, né, mais a matéria Pernambucana, e Renata, fazer daqui. uma base, assim. Mas eu parei, assim, depois dessa Uhum. época, eu realmente deixei a videoaula para lá. Aí eu lembro que eu fiz o curso do Renério, né, que está no YouTube Uhum. de financeiro, Uhum. o curso completo gratuito lá, e aí voltei para as videoaulas, Felipe, realmente nessa fase da prova oral. Primeiro para assistir umas arguições, né, de alguns candidatos do MP e tudo que está lá, né, disponível, para ver como é que eram as perguntas, né, como é que eles se viravam quando não sabiam a resposta. As reações. Sim, as reações, nenhuma reação, né? Eles assim não sabem nada, mas eles super como se soubessem. E e aí eu assisti essas aulas assim, e sim, assisti aula de revisão mesmo, assim, de Uhum. previdenciário, de tributário, de aquela parte bem conceito mesmo inicial, sabe? Uhum. Assisti muito vídeo aula mesmo, bem lembrado. Massa, assim, era só para desconstruir também isso, né? Eu vi uma tendência antes que era do esquecimento, ou seja, como se fosse, isso aqui é muito para iniciante, mas aí eu acho que também vai isso. Hoje eu indico muito para as pessoas que têm uma certa dificuldade com a matéria e também para justamente fazer com que pelo menos você estruture o pensamento inicial, né? Assim, só para você Sim, pegar a lógica. Então, assim, né? Quando você pega realmente um professor que verdadeiramente dedique a fazer algo novo, algo diferente, algo completo, talvez pode ajudar no começo para sim. destravar você assim, né? Dar exemplos, né? Porque tem coisa, nem tudo você consegue explicar escrevendo, né? Nem Uhum. tudo você escreve um livro de 1000 laudas, mas tem exemplos que quando você fala assim verbal, você consegue relacionar com outra matéria. Uhum. Você está falando tributário e fala de alguma coisa constitucional, fala de alguma coisa que quando está no PDF ali, as pessoas, ô, gente, o professor está falando de outra matéria aqui, que loucura. Mas numa aula você consegue, né, fazer esse link com E outras você matérias. tem muita essa didática, viu? De verdade, assim, na forma de conversar, enfim, na forma de dizer de maneira muito clara. Eu vejo talvez uma Luizinha aí como professora também surgindo, viu? Olha, que legal. É, minha Ai, Felipe, amiga. você me chama de professor, ó, há um tempão, há um Ô, minha amiga, mas tempão. é porque você vem ensinando já. É um tempão, né? Muita Sim, gente, assim, então não é fácil e muito pelo contrário, assim. Veja, eu acho que eu tô aqui há pelo menos há mais de 6 meses, sem conversar com ninguém aqui, assim. Quando eu quero conversar com você, porque eu tenho curiosidade mesmo, assim, e sim, admiro muito a sua trajetória e, poxa.
eu e o João e Dani ficava falando mesmo assim, foi, Rafa, como é que tá? Como é que tá? Eu falei, não, ela tá caladinha, não tá dizendo pra muita gente, não, mas ela tá aqui, tá nessa fase, nesse curso, né? E aí, assim, aquela torcida sincera mesmo de quem merece. De como você disse, tem muitas pessoas que já vêm fazendo algo há um tempo e merecem. E que às vezes, Sim. quando o resultado não vem, é a coisa mais difícil. Foi o que você disse pra gente aqui, né? E, poxa, Rafa, quem foi que te sustentou a entrar nesse caminho dos concursos, além desse estralo de, poxa, eu vendo isso aqui, né, pós-graduação, quero fazer concurso. Quem foi também que foi, assim, você falou, citou o Birajara, por exemplo, que é, enfim, local, né, do seu estado, mas quem foram as pessoas também que deram, assim, um estralo, assim, de, quero fazer isso mesmo, né? Num momento difícil, no poço, quando você disse que estava ali, te reergueram, assim. No poço, Felipe, um amigo da época da faculdade veio aqui em casa e com um carrão e tudo mais, eu lembro. E ele perguntou: Nossa, cadê aquela juíza federal? Que quando eu estava na faculdade eu achava que eu ia, né, para Uhum. magistratura, assim. Quando eu pensava em concurso era de magistratura. Aí eu falei: Ah, não, o concurso não é para mim, não. Ele falou: Ah, mas repense, né, tudo mais. Ele foi uma pessoa. E depois a minha mãe, né? Que a minha família, assim, ela não é rica, mas vive uma situação ok por conta do concurso, né? Tanto a minha mãe, professora universitária, quanto o meu Ah, pai, que é engenheiro da Petrobras, né? uhum. E aí foi através do concurso que a gente viu uma situação melhorar, né? É assim, financeira, né? Então, ela sempre falou, minha filha, você investiu tanto nesse curso, né, de direito, né, e apesar de, né, não abrir realmente um leque de opções, como todo mundo fala, mas você podia, né, focar em fazer um concurso, né, e se Aham. dedicar, e estudar e fazer um concurso, e eu tenho certeza que você vai passar, né, ela sempre teve muita certeza, assim. E eu falei, ai, mãe, mas é tão difícil, né? Mas não é fácil, né? Tem todo o investimento que eu não tinha no início de fazer as viagens, né? Teve Uhum. muitas provas que eu deixei de fazer exatamente porque eu não tinha condição, assim, Que é financeira. muito caro, né? É desigual isso Muito no caro, concurso, né? Assim, ninguém fala de muito. quanto é, de fato, ir fazer uma prova, né? Por Sim, experiência é muito caro, né? muito caro. Então, assim, quando é perto de casa, né? Quando é na sua casa, numa cidade vizinha, eu sempre ia, né? Em Ceará eu pegava o ônibus e ia. Alagoas eu peguei o ônibus e fui. Então, mas aí quando eu já estava no estágio, pegava uma causa ou outra, né? Que Uhum. tinha um dinheiro, aí eu viajava, conseguia fazer as viagens. Mas foi muito difícil, assim. Foi muito difícil mesmo no começo. Eu super entendo quem diz que não viaja porque não tem condição, e realmente, né? Ele é um limitador, assim. E principalmente no Nordeste, né? Que a gente não consegue pegar um ônibus e ir para o Paraná. Tipo, tem que É. ir de avião, né? Para a região norte e tudo. Mas é isso. Então, minha mãe sempre foi, assim, a primeira apoiadora dos concursos públicos aqui em casa. Ah, que massa, assim, é bom saber também, porque de alguma maneira não tem como a gente diz, né, a fruta cair longe da árvore, né? Então, assim, tem muito de você, obviamente, né, da sua mãe e você por causa disso, Sim. né? E isso mostra também como você leva a vida com esse encantamento mesmo, né? De ter muita gratidão por essa oportunidade de reconhecer que você é uma pessoa que é muito privilegiada por estar podendo estudar e fazer amigos verdadeiros nisso, e se entregar a essa causa e virar de chave, como você disse, mas eu sou muito velho, né? Tô com 38 anos, com um carinha de 20, né? Com skincare em dia. Obrigada, Que Felipe. é isso, né? E tá, de alguma maneira, também incentivando outras pessoas que estão a fim de fazer essa virada de chave, porque, como você também trabalha talvez há muito tempo, né, na advocacia, ou fizeram alguns concursos, né? Como a gente chama de concurso meio, e estão satisfeitos de vida, mas também estão repensando, poxa, é justo que eu queira algo melhor para mim? É justo, né? Se você acha que tem forças ainda, quantas mulheres também, assim, acho que talvez você pode falar sobre isso, né? Sobre essa ideia das idealizações que a gente tem dos marcos temporais, né? Da vida que a gente se não fez isso e não dá, se não, né, e passou outra ultrapassada. Como é que você vivenciou também isso, essas crises, né, da idade, vamos dizer assim? Né? Então, quando eu terminei o curso, eu comecei direito com 17 anos e me formei com 21. Então, assim, super jovem, eu achei que a minha vida com 25 ia estar plenamente resolvida, né? Mas não estava. E aí eu terminei o curso, fiz um preparatório para a magistratura da ESMA PB e ficou nisso.
assim, eu fiz uma prova da OAB, não passei, e aí eu fui estudar outra coisa, eu fui estudar design de interiores, olha só. E aí É. fiz um intercâmbio para a Argentina, e assim, aquela coisa de jovem de, ah, não quero mais saber do direito, não quero mais saber disso, vou estudar outra coisa. Aí estudei outras coisas e tudo, fui trabalhar com outras coisas, né? Uhum. Mas, cara, aquilo sempre estava assim, sabe, na minha vida. Parecia que sempre vivia voltando em círculos, sabe? Sempre o direito, o direito. E aí trabalhei, foi quando eu fiz a OAB, trabalhei em alguns escritórios, né? E, e assim, eu tive alguns relacionamentos e tudo, mas eu não queria, sabe, Felipe, assim, ter uma coisa muito séria na minha cabeça, né? Enquanto eu não tivesse com a vida profissional resolvida, né? Eu acho que é um dilema moderno, assim, da mulher não querer se ficar, né, dona de casa e tudo antes de ter uma resolução assim nesse momento. E aí, recentemente, de novo, assim, eu parei totalmente de me relacionar mesmo, assim, eu fechei as portas para todo mundo. 2022 em diante, eu não tive nenhum relacionamento sério, assim, exatamente por conta do estudo. Era a minha prioridade, ninguém ia entender, nem os concurseiros iam entender, né? Porque os meus amigos mesmo diziam que, ai, que exagero, né? Eles namoram, né? Muitos casam ao longo aí da caminhada, namoro e tudo, mas eu não quis, assim. Foi uma escolha muito pessoal de dizer, não, eu só vou me relacionar, só vou abrir, né, assim, para esse pratinho da vida pessoal, né, Uhum. depois que eu resolver a minha vida Isso profissional, decisão assim. Foi pessoal ou uma muita terapia? decisão, foi uma decisão muito pessoal. Tive que dizer muito não, viu? Tive que dizer uns Ah, nãos aí doídos, mas eu precisei renunciar assim mesmo, esponte própria. A regra é solteiro ficar solteiro, relacionamento não é sério. não, Luísa? Eu tô É, lendo o chat Luiz, aqui. Luiz do Amor, muita pessoa. A gente já se viu também muitas vezes assim na caminhada. A gente pode treinar para prova oral também. É uma pessoa que eu quero conversar depois com ela também. Tem muito a nos ensinar. E Sim, eu estava perguntando isso a você, ou seja, é um relacionamento sério com os estudos, né? Ou seja, você já sim, queria poupar, de certo modo, as explicações, a compreensão, que a gente sabe que não tem, ou que é muito difícil, que é rara, na verdade, porque né, às vezes a gente nem se conhece a tal ponto de saber dizer não. A gente parece um sim, bebê dizendo para concurso, às vezes. A gente tem alguns sim, sentimentos, mas você não sabe de fato o que é que você está sentindo. Você só está dizendo uma palavra chorando, mas você não sim, sabe o que é. Né? E só a mãe sabe o que é, muitas vezes. Ou seja, só sua exato, mãe e seus pais sabem ler do que é que o bebê chora, exato. né? Ele está chorando disso, né? Então é difícil, né? As pessoas que estão ao Foi nosso muito redor. difícil. É muito difícil, assim, é muito difícil, né? Conheci pessoas interessantes, né? E tudo mais, mas sempre que chegava naquele ponto de vai para frente ou vai ficar nesse ponto, eu deixava para lá porque 5 horas da manhã eu tinha que acordar, porque até as 23 horas eu tinha um compromisso que era Maturidade. assim, não ia Maturidade, não. dar, não, eu não consegui. Tem muitas pessoas, de novo, que Sim. conseguem, né, conciliar, mas eu não consegui, não. Foi totalmente, foi PG meu alvo mesmo, assim. Foi totalmente o meu alvo. Não, meu amigo, mas isso é maturidade, né? Essa renúncia, né? Eu vou dividir algo muito pessoal, mas também é bem verdade, assim. Quando eu estava estudando, assim, de maneira muito séria, minha mãe conversava com outras mães, digamos assim, e falava sobre mim, e falava que eu estava muito focada por não querer me relacionar, ponto que eu tinha acabado um relacionamento, muito também por causa disso. Assim, a Sim. principal verdade era isso. E, claro, hoje eu conheci minha atual esposa nessa situação, né? Minha mãe dizia, não, ele não quer se relacionar, digamos assim, conversou, chegou Ela quem a meio que, dizia. chegou a dizer assim, não, assim, teve uma ocasião que ela encontrou a minha sogra, digamos assim, né? E só que elas eram amigas e tal, e ela falou, olha, o Felipe não tá se relacionando com ninguém porque ele não quer, ele só quer estudar, né? E aí, assim, a vida foi se abrindo para mim, mesmo eu dizendo, não, eu não quero, não, 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 e naturalmente a coisa foi, né, assim, do jeito que tem que ser, mais eu contrariando tudo, dizendo, não quero, Deus, não é o momento. E aí Deus vai lá e vai colocando as sementinhas, assim, aquela pessoa Sim, difícil, rara, que enfim, hoje eu sou casado, mas é que é sim, uma coisa que você realmente sabe porque você quer poupar outra pessoa da dor, você quer poupar a si mesmo da separação, então realmente não é algo fácil, né? A gente é, encontrar uma pessoa numa situação dessa, assim, é algo muito raro. Então, tanto que a gente estimula, assim, as pessoas que têm, né? De falar, caramba, valorize muito quem está do seu lado, seja família, ou seja seu namorado, namorada, e no mínimo diga assim, né? Quando você passar
saber que também foi por você. Assim como você agora, né, vai dizer para, enfim, seu futuro relacionamento, olha, né, valorize muito a mulher que você tem hoje, né? Porque eu me poupei muito para hoje estar aqui desse Sim, jeito, né? Pronta, né, para se relacionar, né? é isso, é isso, é isso. Que bom, né, que tem gente que realmente encontra, né, pessoas que caminham juntos, né, até estudam juntos, né, até começam a estudar juntos, ou se conhecem na salinha de estudos, né? Tem casos de colegas que se conheceram Não, na salinha de mas estudos, veja, você assim. só se furtou no que tange ao relacionamento, vamos falar assim, afetivo, amoroso, mas Sim, no que tange sim. afetivo de Ah, amizade, você não deu aí, migalhas para amigos, né? Então, sim, assim, vamos também. Tem a pessoa que se isola e não quer falar com ninguém, é uma sim, ilha. Você não foi essa pessoa. sim. Vamos separar as coisas, né? É, Muito pelo contrário, você formou muitas amizades verdadeiras e está sim, aqui, né? As pessoas que estão aqui mandando sempre muito sim. carinho aqui para você no chat. Sim, ao longo sim, ao longo eu conheci pessoas, Felipe, que foram assim, milagres de Deus, sabe? Milagres, assim, de eu achar. Pronto, a prova da PJ São Paulo, a objetiva mesmo, eu achei a passagem por R$ 514, e de Oi? volta. Saindo daqui é de graça, porque é sempre mais de mil e Com quinhentos, né? E certeza. aí uma amiga falou: não, você fica lá no apartamento comigo, né? Tipo, me deu Nossa. hospedagem. Então, assim, eu já não paguei a hospedagem. Então, milagres. E uma outra prova, eu cheguei quase 11 horas da noite no Airbnb e falei, amiga, leva amanhã para mim uma água, porque aqui no Airbnb a moça tinha deixado 2 chocolates. Eu falei, tu leva uma água, porque eu me viro, né? Na prova com 2 chocolates e uma água, tá tranquilo, Felipe. A menina chegou com a sacola que tinha chocolate, tinha barrinha de cereal, tinha água, tinha biscoito, tinha Que torrada, tinha até generosidade. um rímel. Vê? Eu falei, amiga, você esqueceu sua maquiagem na sacola? Ela não é um presente. Eu falei, meu Ah, Deus, nem eu teria comprado aquela sacola, sabe? Assim, eu ganhei que a sacola. Doce de leite. lindo. Enfim, Vê. Felipe, ao longo do caminho, sabe? Eu quero ser. Às vezes eu até me pergunto, será que eu sou essa amiga para as pessoas? Porque eu recebi muita coisa boa mesmo, assim, de pessoas assim, e do nada, sabe? Do nada, assim. Para mim é do nada, né? Para mim é Ah, minha Deus, amiga, não assim, é do me nada, dando né? Não é. presente. É, não é do nada, mas assim, né? Que eu não sei, cara, foi muito legal, sabe? As amizades que eu fiz nessa Mas caminhada é foram a muito graça que especiais. você irradia também, né? E também é essa música, né? A vida só se dá para quem se deu. Também é aquilo que você ilumina. E você está aberto, enfim, não a um relacionamento amoroso, mas afetivo, você está plenamente. Também eu acho que é uma grande curiosidade e minha também, que eu queria que você dividisse isso aqui, para as pessoas também perceberem que você tem que ser você na caminhada e muito mais, e ser generosa, ser bondosa, porque isso volta, isso retorna, ou melhor, isso de alguma maneira frutifica e você se sente mais forte e você tem vontade de caminhar e dá certo desse jeito. E não daquelas pessoas que vão só negando informações, Meu encarando competitividade, Deus. pegando gente, ou seja, você vai sempre nutrindo o pior que tem de ser humano. Pessoas invejosas, desejos ruins, né? Você deseja o pior da outra pessoa e você não nutre essencialmente a ideia de falar, poxa, se aquela pessoa passou, ou melhor, tomara que, e eu sempre falo, Léo passou aqui, falando, velho, tomara que você tenha um resultado proporcional ao seu esforço. Isso é a coisa melhor da vida. Você desejar que a pessoa consiga aquilo que ela lutou, né? Ou Sim, seja, isso é uma coisa que você irradia, minha amiga. Por isso que eu tô aqui, assim, lhe reconhecendo algo que eu sinto em você. sim. Não, eu nunca tratei, Felipe, as pessoas como concorrentes. Porque, assim, ninguém é eu, ninguém é Rafa. E eu não sou outra pessoa. Então, sabe, eu sempre entendi assim que aquela pessoa vai passar, aquela pessoa vai conquistar os sonhos dela, são dela, sabe? A minha construção de vida é só minha. Então, mesmo que a gente estude com o mesmo material, com o mesmo professor assista a mesma videoaula, eu vou ter algo para mim e a pessoa vai ter algo para ela, sabe? Eu nunca achei que aí vão me roubar a vaga, né? Tem até aquela brincadeira, né? Da sua vaga é minha na camiseta. Não é, cara, a minha vaga é só minha, sabe? Então, que bom que eu nunca desisti, sabe? Que bom que eu nunca vi as pessoas como concorrentes, assim, ai, vou esconder isso daqui para ninguém saber. Não, sai uma novidade, eu já posto, sabe? Nas redes sociais para todo mundo Isso. ver, assim.
Então, eu sempre fui essa pessoa, sabe? Eu sempre tive essa visão, assim, que não é que vai ter vaga para todo mundo, não é isso, né? O concurso Aham. tem um quantitativo limitado, mas o que é seu ninguém tira, sabe? Vai chegar Assim, seu momento, vai né? chegar seu momento e eu sempre, assim, o que eu pude fazer para as pessoas para ajudar, até vieram perguntar, né? Ah, vai acabar o perfil? Claro que não, né? Claro que não. Claro que não. Vou ajudar outras pessoas, né? Dar dicas e continuar por aqui servindo, né? Então, Que massa. eu acho esse ofício muito interessante, é o que o Raio-X faz. Eu fiquei muito emocionada quando no período da discursiva vocês abriram, né, para quem estava inscrito como cotistas, né, para ter acesso ao curso de forma gratuita. Felipe, isso aqui, tem muita gente que leva isso aqui só como mercado, sabe? Mas eu acho que, como educador, você tem que ter uma visão social também. Claro que o raio-x, né, vocês querem vender, é uma empresa CNPJ e tudo, mas o propósito vai muito além, sabe? O seu papel na vida das pessoas, você falou aí com muito carinho do Gabriel, de tantos outros aprovados que o raio-x já aprovou, não é só vendi o material, sabe? Você fez parte da vida das pessoas, assim. Então, eu acho que ter essa visão do exercício, né, do estudo, né, do ensino, vai muito além. Por isso que nem todo mundo tem, né, essa vocação. E isso eu acho que é uma vocação. O ensino é um sacerdócio, né? Então, minha mãe é professora, né? Então eu tenho toda essa visão assim mais romântica do ensino. Mas eu Não. acho que é isso, sabe? E no concurso também, né? Porque não é só a alfabetização, não, é tudo, né? O concurso ele também muda a vida, igual a gente falou. Então eu acredito que tem que ter essa visão. Por mais que haja o comércio, por mais que, né, dinheiro é importante, as pessoas vendem os materiais, tudo bem, mas não é só isso, sabe? Não Eu acho que o nutre. mais essencial é isso, é a mudança que você faz através do estudo na vida das pessoas. Não, minha amiga, totalmente, assim, eu dedico a Deus, assim, sua generosidade, assim, e não deixo nadinha pra mim, pra gente, assim, porque, no fundo, é reconhecer a graça, a generosidade que outras pessoas fizeram por nós, e no fundo a gente faz, poxa, eu tenho a obrigação de fazer isso, é o meu servir, é o que você disse, né, eu preciso Sim, servir a algo, então quando a gente, sei lá, abre, né, as possibilidades, fala, olha, e não foi só na PGE São Paulo, não, foi um discurso que eu falo, quem tiver com dificuldades financeiras pode mandar uma mensagem. Tá de graça, tá dado, né? Porque é, isso é o nosso nada. Isso é nada, né? Perante o que a vida nos verteu, perante que Deus foi tão bondoso conosco que isso não é nada. A gente poderia fazer muito mais. pois é. Então, assim, eu tenho consciência disso, e eu sempre vejo em você também esse pés no chão, que é o mais Sim, importante. E sei que você vai continuar ajudando as pessoas aí, porque eu sempre vejo muito em você uma autenticidade, que é a coisa mais relevante. Isso serve para tudo que você passa. A visão do professor que você fala não é uma visão romântica. O professor ele tem que, de fato, ser uma pessoa apaixonada por aprender. Depois ele passa, mas primeiro sim, ele aprende, ele vive o processo. Depois ele expande, e você faz muito isso. Você, ou seja, provou do material, provou da caminhada, provou do seu sofrimento, teve ali aquela sensação de crescer, aí você divide. É o que você faz. E eu vejo a autenticidade nisso. Você não é duas caras, ou seja, você não é aquela pessoa do mercado, como você é Rafa, né? E isso é sim, o que é lindo, né? Assim, isso é que é uma coisa bacana de ver e que eu sei que você vai continuar abrilhantando a caminhada de muita gente, feito essa nossa conversa, vai sim. abrilhantar alguns corações que também estão palpitando, falando, pô, será que eu posso ser? Você pode, né? E Pode, por isso, pode, minha amiga, pode. assim, com todo o amor do mundo, assim, que eu tenho justamente esse seu carinho que você tem com as pessoas, né? Eu quero até se caminhar um pouco mais para o final, mas tem umas duas perguntas, assim, para a gente terminar. A Tá. primeira, obviamente, é a seguinte, né? O que é que você percebe, assim, ela não é muito clichê, não, mas ela é muito verdade, né? Daquela Rafa ali que começou em 2017, depois em 2020, né? Que você, de alguma maneira, eu não vou dizer nem que você se arrepende, porque você não se arrepende, mas, ou melhor, o que é que você falaria no ouvidinho dela? Para essa Rafa que agora, enfim, conquistou, né? O que eu falaria para a Rafa de 2020 é não tenha pressa. Não tenha pressa, assim. Chegou em algum momento que algumas amigas vieram dizer também, Rafa, você está com muita pressa, não precisa tanta pressa.
né? A gente sabe que você está interessada, está se dedicando à vida, né? Toda, todo o seu dinheiro, todo o seu tempo, tudo. Mas você tem que ter um pouco mais de calma, sabe? Tem que confiar mais e dar uma respirada aí, né? Vai para a praia, toma um sorvete, sabe? Assiste um filme, termina aquela série no fim de semana, sabe? Vive um pouco enquanto o estudo acontece, sabe? Por muitos anos, Felipe, eu deixei mesmo de deixei de viver, assim, deixei de comprar roupa. Quando eu comecei a trabalhar no passado, eu só tinha pijama. Eu olhei assim, gente, eu não tenho nenhuma roupa de sair, nenhuma roupa de trabalho, sabe? Porque eu não me preocupava com isso. Então, ao longo dos anos, eu teria dito para aquela Rafa aproveitar mais, curtir mais, sabe? Não assim, oba-oba, mas de ter uns momentos, sabe, de descanso, assim, para a mente, de dormir tranquila, sabe? De não precisar acordar às 5 da manhã. Eu não trabalhava, Felipe, eu podia acordar às 8, sabe? Estudar até mais tarde, enfim. Mas eu me esforcei muito, aí eu teria dado esse freio, assim, queria dizer, amiga, vamos com mais calma que vai dar certo. Ou seja, acho que é um continuar também se maravilhando com o que a vida está proporcionando para você, né? Aproveitar aquele momento de intervalo, ver aquela brisa fresca, Sim, escutar o som do passarinho e tomar o café sentindo o cheiro dele. Aquela coisa que às vezes parece um pouco romântica, mas quando você não faz isso no dia, você sente falta, né? isso, isso mesmo. Eu teria, sabe, ido um pouco mais, um pouco só, né? Porque também muito Claro. devagar eu ainda ia estar estudando, mas Não, e você assim, sabe que também. aproveitando mais a vida, sabe? Um pouco Aham. assim, olhando, né, o que estava mais ao meu redor, assim, não só para essa tela desse computador, meu Deus. Ô, minha amiga, veja, assim, o que é que você diria de fato para essas pessoas que estão aí, como você disse, no momento mais difícil, né? Ou seja, eu estou plantando, eu não estou colhendo, né? E outra pergunta para a gente, antes de finalizar aí para essa última, é qual é o conselho que você dá para quem está tão imerso também nas redes sociais, feito você tá? Isso é muito importante, né? Porque essa maturidade seletiva que você teve devido, enfim, às experiências e à idade, e que algumas pessoas vão ter que sofrer na pele para aprender, né? Esse excesso que a gente vive e que muitas vezes a gente dispersa, infelizmente também por causa disso, né? Por causa da novidade fácil, da curiosidade aguçada, né? De querer saber de tudo e acompanhar tudo que está acontecendo ao mesmo tempo. Felipe, assim, de novo, né? Não, a gente não cresceu, não sei a sua idade, mas eu não cresci com o celular na mão. Então, para 33, mim, não é tão distante assim não, foi no não é 33 tão, né? agora. Mas, tipo assim, eu não cresci com o celular na mão como essa geração, né? A Sim. maioria das pessoas que me seguem, o próprio Instagram dá umas informações, né? É entre 25 e 30 anos, a maioria Entendi. dos meus seguidores. Então, é uma geração que já cresceu na era do celular, né? Sim. Então, às vezes, para eles, é difícil ficar longe dessa dinâmica da internet mesmo, sabe? Porque Uhum. apesar de eu gostar muito da internet, né, enfim, ser muito ativa na rede social, eu assisto Jornal Nacional. Tipo assim, sabe? Eu tenho essa dinâmica de Tomando assistir uma sopa, TV. tranquilinha É, ali, fazendo aquela sim, sim. pãozinho na sopa. Eu trabalho no jornal, né, a União. Então, às Uhum. vezes, eu pego o jornal físico mesmo e Que vou massa. ler, sabe? Assim, mas assim, porque é uma coisa mais calma, né? Igual você falou do livro físico, você tem que pegar o livro, abrir o sumário, ir lá na página, Uhum. que essa geração é Ctrl F, não tem não. E aí já fecha o PDF, sabe? Cara, 3 segundos, sabe? Então, assim, eu acho que a geração, não que vai ficar longe, né, da Uhum. evolução das IAs e tudo mais, nada disso, mas dá um tempo, sabe? Uhum. Respira um pouco, né? A mesma dica que eu dei Uhum. para mim na época é para essa geração, assim, fica um pouco longe, sabe, de notícia que vai me deixar muito acelerado. Tem gente que diz, vou fechar o Instagram porque está me deixando nervosa. Eu digo, então fecha, né? Uhum. Nunca me atrapalhou de me deixar nervosa, de me deixar ansiosa, nada, mas se te atrapalha, fica longe, né? E consumir, assim, informações que são relevantes, né? Para o concurso, você não pode estar seguindo página de fofoca, está lá no intervalo de um PDF. Veja bem, Felipe, você no intervalo no PDF de financeiro. Tu está
lendo lá sobre essas novas mudanças aí da emenda de bancada. Aí fez um intervalo. Aí pega o Instagram e vai ler sobre, sei lá, o BBB. Véi. Qual é a vontade que você vai ter de voltar para o PDF? Aí Nenhuma. é estudo na raiva mesmo, é no ódio. Pois é, aí 5 minutos viram 15, viram 20 e você vai perder tempo, sabe? Uhum, Financeiro é muito chato, mas claro, né? Porque você está se distraindo com coisa muito legal, né? Então, assim, é manter mesmo uma rotina de estudo, sabe? Se manter longe das redes sociais naquilo que não agrega. Porque tem uhum, muito perfil, né? O meu, o seu, enfim, que traz informações, né? E tal. Eu acho muito, muito vantajoso você seguir perfis assim. Mas no momento do estudo, se for pegar em celular, evita, né? De se distrair com coisas que não têm relação com o estudo. A minha dica é essa. Aí no fim de semana, à noite, sei lá, em algum momento que alheio ao estudo, aí tudo bem, mas a rede social ela nunca me atrapalhou, mas eu também nunca dei aso, né, a estar me distraindo, né? Eu nunca usei a rede social uhum. para distração, eu sempre usei para o estudo. Aham. Gostava muito de ficar alguma coisa atrelada ao estudo, sei lá, no YouTube, podcast, era uma coisa que te ajudava assim ou não? Quando saía era coisa fora de concurso. Não, quando eu ia para academia, né, vou ainda para academia, eu não escuto podcast nada de concurso, né? Porque tem gente que eu escuto podcast na É, academia. Não, foi. Teve uma que a gente academia é conversou aqui que música. ele gostava do podcast pra acordar, assim. Acordava com o podcast, ia passear com o cachorro, disse que aquilo ali fazia com que. Sim, eu não. Eu quando eu fazia assim atividade, ia para praia, ia para academia, enfim, Uhum. fim de semana que eu não estava estudando, eu não ouvia nada disso. Mas fora os concursos, eu, assim, né, os materiais, eu ouvi o Dodcast, ouvi o do Luiz Vale, o podcast também, Sim, direito. e tinha alguns podcasts, assim, jurídicos que eu escutava em alguns momentos, sabe? Uhum. Quando eu queria, assim, cansei das telas, aí Uhum. colocava e Vai ouvia aprofundar um pouquinho. informativos, Mas... aí sim, mas era raro, assim, não tinha uma rotina muito constante, não, sabe? Não, legal. É mais para dividir assim, um pouco sobre essas curiosidades também. A Luísa tá aqui, né? Tô fazendo bike, tô assistindo vocês, né? Olha Mandar um abraço aí, para ó, ela ela. tá vendo aí, tá acrescentando aí. Mas tá aprovada, tá que nem você, tá aí aprovada, que nem você, Provadíssima, minha tranquilíssima. vizinha já em São Paulo. Tava no curso pré-moral com, enfim, Luísa, aí eu não vou dizer aqui, obviamente, mas é uma menina, ela disse assim, professor, quando eu tô em TPM, eu escuto seu podcast. Aí eu fiquei com aquela, sabe, eu não consegui compreender, eu já tive isso com minha esposa, né? Assim, eu não entendi, né? Sim, Se era para eu acalmar acho que ou é se era, na para verdade, enfim. acalmar, né? Porque você também tem uma voz assim, né, que dá uma acalmada, dá uma relaxada. Oh, meu Deus, nem sempre, viu? Confesso que às vezes também, quando eu vou desabafar, assim, eu desabafo às vezes aquela, né? Quero tirar aquilo ali que tá no meu pensamento, e, enfim, né? Mas é importante também você contar um pouco sobre isso, né? Quando você queria descansar, efetivamente você descansava, ou você ia para algumas coisas até lá ao direito, mas que tinha um pouco mais de profundidade, Sim, né? E não aquela pessoa que, enfim, quero descansar, tô lá vendo aula na academia, por exemplo. Você diz, não, na academia eu não, tô aqui para não, outra coisa, né? sim. Eu na academia, eu tava lá ouvindo forró, ouvindo funk, sei lá, qualquer coisa, menos Se podcast. permitindo, né? Era. E quando eu voltava, minha mãe, nossa, você tá tão tranquila. Eu, ai, mãe, é porque é os momentos que eu, assim, esqueço que eu estudo, Sair da sabe? Era o momento bolha. que eu saía da bolha, eu E saía tá, da e quando bolha. eram os momentos pra gente, enfim, agora se caminhar de fato, final, que você saía da bolha e que você descansava? Era mais, enfim, nos finais de semana e você atrelou isso ao quê? Assim, digamos assim, um descanso seu. Meu descanso, Felipe, assim, eu faço Dormir. parte de um clube de dormir. Recentemente eu entrei no clube de leitura do pessoal lá Mas, do trabalho, né? Da editora da legal. União. Então, é um momento de distração, é leitura mesmo de livro não jurídico, né? Quando eu ia para a praia também, com a minha família, porque era um momento que eu não levava livro, não queria saber de nada assim. Então, no fim de semana, normalmente, né? A gente ia para a praia, então eu relaxava total. Aí, quando eu saía para tomar um café com a minha mãe. Ah, Então, a gente ficava conversando sobre a vida, sobre tudo, mas, assim, batendo papo. Era 1 hora e meia, 2 horas, assim, totalmente alheia ao mundo jurídico, né? Assim, então, tinha algumas atividades que eu fazia para o cinema,
né? Ai, tem um filme legal, eu ia pro cinema assistir. Esses dias eu fui ver Moana 2. Ah, eu fui com minha sobrinha também, mas. Assisti Moana e assim, né? Aquele momento que. E perto até já da prova oral, né? Da Uhum. PGE São Paulo, assisti Foi. Moana. Morando hoje foi final de dezembro que eu fui com minhas Foi, sobrinhas. foi. Aí eu fui assim, porque eu tava muito cansada. Falei, ah, eu vou pro cinema, dar uma relaxada e fui. E tinha alguns momentos assim que eu fazia alguma atividade ou outra, mas muito mais recente, né? No Uhum. começo assim do estudo eu era totalmente Dedicação exclusiva. total, total. É, isso é importante, minha amiga, assim, você explicar as suas fases também, né? Porque isso vai fazendo com que cada um saiba quais são as fases, seja do autoconhecimento, de fazer educação exclusiva, mas também depois dar um passo para trás, se permitir um pouco mais Sim, e mudar um pouco o estilo de estudo, estímulo. Tô aqui, não tô rendendo, agora troca de estímulo, vai para outro, né? Então eu sempre ficava, pô, velho, a minha função como professor é fazer você estudar. Você, enfim, você com certeza deveria fazer academia, né? Que não gostasse, mas tinha que ir, né? Para trabalhar, de certo sim, modo, ali, o músculo, né? Eu falei, assim, velho, se você não gostou desse livro empresarial que eu tô te falando aqui, a gente vai trocar de livro, vai trocar de fonte, mas o músculo você vai ter que trabalhar, senão você não vai passar no concurso, vai ficar sempre no seu núcleo sim, mole ou duro, você não vai passar. Então a ideia é que sim, você, ou seja, troque a forma do exercício na academia, você não vai fazer aquele agachamento, mas você vai ter que trabalhar o músculo da perna, tá? Vai ter que é, fortalecer suas pernas, entendeu? é, Então assim você vai para que as pessoas consigam chegar lá, né? é isso. Ó, aí a Lari tá aqui falando no chat. Rafa tá me devendo outro café que tô precisando antes de Aracaju. Eu vou fazer a PGM Aracaju, você Olha aí. acredita, Felipe? Você deveria marcar um encontro lá em Aracaju para tomar um café com as pessoas. Pronto, pronto. Aí, amigos que vão para Aracaju, vamos tomar um café em Aracaju. Café com Rafa, já tá marcado. Café com Aí. Rafa. Ô, minha amiga, É olha, isso. eu queria lhe agradecer antes de, enfim, abrir para sua mensagem final. O grande Rafa também passou aqui, poxa, um cara muito querido, assim, que eu podia acompanhar, até ser seu colega também na PGE São Paulo, aprovado, né? E, Sim, assim, eu fico muito feliz, assim, de coração, de ver pessoas brilhando feito você. Em especial, assim, você, porque eu vi de antes, né, com aquelas dúvidas iniciais, eu vi crescendo, e eu torço sinceramente, né, assim, rezei sinceramente por você para chegar aí. E eu fico muito feliz, agradeço muito assim, por você ter continuado, ter persistido e ter estimulado tanta gente. E eu queria assim que você passasse uma mensagem mesmo para as pessoas que estão aí, né, na lamúria, né, como você esteve, o que é que elas fazem esse caminho? Se é possível mesmo, ou a gente tá aqui, sei lá, né, inventando, né, fazendo a pessoa sonhar para ela se frustrar, nunca passar. não, ela não vai se frustrar. Eu acho que o que a pessoa mais precisa, Felipe, ao longo dessa caminhada é acreditar em si mesma. Primeiro, assim, você vai escolher os seus alvos, né? Não sei qual é, o Ministério Público, a magistratura, tem gente que me segue de todas as carreiras, de delegado. Eu converti alguns delegados para a procuradoria. E, e assim, primeiro você tem que acreditar, sabe, que é possível, porque o mundo, assim, tudo vai parecer que não vai ser, né? É a passagem que é muito cara, é, sei lá, concorrência de milhões, sabe? É seu material desatualizou e você não vai ter dinheiro para comprar. Ai, meu Deus, eu vou viajar, mas está muito cara. Ai, sabe, tudo assim, vai aparecer muita dificuldade. Agora, se você acreditar e tiver aquela confiança de que vai dar certo, o que depende de você, né, você tem que fazer. Porque tem muitas coisas que não dependem. E aí o que a gente deve parar de se preocupar é com aquilo que não depende da gente. Ai, se quantas questões vão ser anuladas, qual vai ser o corte, qual vai, sabe? Tem as pessoas às vezes se Uhum. preocupam com coisas que, sabe, o que que depende de você nisso, sabe? E nesse último ano isso foi muito importante para mim, assim, de eu parar assim para respirar e dizer, cara, isso não depende de mim. O que é que depende de mim, né? O que é que eu posso fazer nessa situação? Então eu fazia aquilo, me preocupava com aquilo. Tem uma amiga aqui que está no chat, já mandou um monte de coraçõezinhos. A Tati, ela sempre dizia, amiga, isso não depende da gente. Vamos focar no que depende, né? No que a gente pode fazer. Então, não tem cronograma até hoje. As pessoas, ai, quando é que vai sair a nomeação? Gente, eu não sei, não tem cronograma, né? Então, não depende de mim. O que depende de você, você tem que fazer.
Só aquilo que depende. É sentar na sua cadeira, é ler o PDF, é ler aqueles artigos do dia, é cumprir o cronograma, é fazer aquela rotina quase que mecânica, sabe? Uhum. Vira um automático, assim, de você fazer aquilo até dar certo. Até dar certo e vai dar certo. Vai dar certo. E deu certo, né? Que é isso que eu acho que é o Deu mais certo. maravilhoso. Porque É isso. ver você, Rafa, né? E ver, enfim, Rafael, que passou, que vai ser seu colega. Poxa, no começo eu mandava, enfim, os cronogramas para Rafael e começou a ter o resultado, mas ele começou a falhar em prova discursiva também. Mas, Sim. Duque, eu tô fazendo tudo certo. Enfim, ele vai contar. Aconteceu em Goiás, assim, ó. Caramba, e o cara tá fazendo tudo certo, a gente tá treinando. Então, assim, e aí do nada tá aprovado. Do Do nada, né? nada, do Veja só. nada. Minha amiga, deu certo. E vale a pena mesmo tanto esforço assim. Vale a pena, Felipe. Eu faria tudo de novo. Tudo de novo. Não me arrependo de nem um minuto que eu estudei na minha vida até agora, sabe? É muito gratificante. Meu Deus, que alívio, assim, eu estou muito feliz. Ô, meu amigo, que lindo e muito obrigado por dividir tudo isso, assim, por abrir o coração, por ser sincero, por como algumas pessoas já passaram aqui para, enfim, né, desabafar como você é autêntica, como você é uma leal, como você é uma amiga querida, como você é uma pessoa que estimula. Sim, E assim, eu também só deixo aqui meus agradecimentos a você por essa autenticidade, por essa sua generosidade. Na verdade, como eu lhe disse, não tem como, né, o fruto cair longe da árvore. Isso provavelmente vem dos seus pais, vem da sua mãe. E agradeço a eles também, né, por de alguma maneira estimularem a ir para o sim, caminho dos concursos. E agora a filha vai dar muito orgulho, como já tem dado, né? Mas já. vão ser muitas lágrimas diferentes, vão ser lágrimas Sim, saborosas, né? sim, agora vai. Agora vai. Eles estão muito felizes também. E, nossa, um Mande sonho abraço para quem realizado. você quer mandar, por favor. Ah, eu quero mandar 5 anos de abraços, né? Para muita gente, Felipe. Foi muita gente que, eu, assim, se eu der nome, eu vou ser injusta, né? Porque ao longo desses anos, assim, pessoas muito especiais mesmo, assim, sabe? Que quase me carregaram no colo em alguns momentos, sabe? Eu não conseguiria dar nome, assim, porque, mas eles sabem quem são, né? Tanto as pessoas mais próximas, como às vezes uma Uhum. pessoa mais distante que trouxe só uma palavra, mas que naquele momento era o que eu precisava, sabe? E é isso. Muita gratidão, assim, por todo o amor que eu recebi ao longo dos anos. Oh, minha amiga, eu que lhe agradeço. Então, se você está escutando aí, né, seja no Dodcast, está ouvindo no Spotify, no YouTube, nos Play, de alguma Sim. maneira, essa aqui é Eduarda Rafaela. Ou melhor, como é que é o seu apelido, minha amiga? PG é meu Rafa, alvo. Rafa? Rafa, Rafa, da PGE São Paulo, para o seu querido coração, porque o que ela está dizendo aqui, tudo é de coração. sim. Minha amiga, para quem está na caminhada, sua mensagem final, então, para a gente Para finalizar. quem está na caminhada, não desista, porque vai dar certo. O que depende de você, faça. E não se preocupe com o resto, que vai dar certo. De alguma forma, vai dar certo. Ô, minha amiga, amém. Muito obrigado. Agradeço de coração a você, Rafa. Fica com Deus. Manda um cheiro aí para os seus pais. E quando a gente se encontrar, o abraço afetuoso, eu já Sim, estou dizendo aqui que eu vou lhe dar. obrigada, Felipe. Outro abraço para você, para o João, para a Dani, né? São um trio assim de queridos. Todos esses anos foram muito carinhosos, muito amorosos comigo. Muito obrigada. Ô, meu amigo, a gente se vê em São Paulo, né? Porque você vai ter, tá num lugar que você vai ter que ter um quarto, porque vai ter muita gente para você receber. Então aprenda Sim, isso. Quem vai para São Paulo não pode vir numa casa de um quarto só, são é dois. É o sênior de isso. visita, É entendeu? isso. E espero pra gente tomar um café em São Paulo, pra gente dar uma caminhada no Ibirapuera, pra gente andar na Avenida Paulista. Ou então, se você vier a Recife, me avise, porque se eu for junto com Sim, pessoas, a gente vai tomar um tá café, viu? certo. Obrigada, Grande Felipe. abraço, amigo. Cheiro no coração. Fica com Deus. Muito Tchau, obrigado. Felipe. Tchau.